Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao No Podcast, o podcast do conhecimento. Eu sou o Léo Cerqueira. E eu, o Alan Cerqueira. Show! E galera, uma boa noite primeiramente para todo mundo. Obrigado a todo mundo que já tá aí comentando. Hoje nós estamos aqui com a Silvana Cruz. Vamos bater um papo show de bola com ela aqui. Ela é psicóloga, a gente vai conhecer ela. E vamos começar já falando dos patrocinadores da gente oficiais. Eu vou falar da DBP Group ali, ó. Que eles são especializados em gestão empresarial 4.0. É um serviço diferenciado para quem precisa de gestão, né, na empresa e coisa e tal. Vocês podem procurar. Os links vai estar aí na descrição aí, ó, se vocês quiserem entrar em contato lá. Da DBP. Eu sempre me confundo nisso, cara. DBP. Eu ainda vou aprender. Eu não vou errar, mano. A DBP é o Ademilton Menezes. Se você quiser saber mais sobre o trabalho deles, a empresa, tudo certinho, a gente já tem podcast com eles aqui no canal, beleza? E temos outro patrocinador também. A volta mais rápida, tá? Então, para quem tá precisando de um carro, de um atendimento aí de qualidade, pode ir lá com o pessoal lá na Radial Leste. Mas também tem na descrição aqui todos os contatos. Pode ir lá falar que assistiu aqui no podcast que tem desconto. Aí eu já, ó. Então, pode ir que você vai sair com um negócio bom lá. Isso é com certeza. Isso é 100%. Agora, se tem um desconto, você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga, hein, meu? Não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco eles aparecem aí. Pode crer. Silvana, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite assim, de imediato, de pronto. Obrigado mesmo por ter aceitado e tô muito feliz de você estar aqui com a gente, pra gente bater o papo. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. A live é sua. Uau. Exato. Gente, gratidão a Deus em primeiro lugar, porque tudo Amém. já está escrito. A gente fala assim, foi de última hora, mas não. A programação já existia, então a honra é toda minha. Eu sempre falo para Deus, eis-me aqui e conduza, né, a minha vida. Então, graças a Deus, eu tenho vivido uma vida assim. Se é para estar aqui hoje, levando a nossa mensagem, levando o que eu estou fazendo no propósito de vida aqui na Terra, então já estava programado e é um prazer conhecer vocês, conhecer a mãe de vocês também, recebida aqui com muito carinho. Já cheguei aqui muito bem recebida, graças a Deus, me senti muito à vontade. Então, parabéns pelo trabalho em família que vocês estão levando aí mensagens para muitas vidas. Maravilha. Valeu. Obrigado, viu? Muito obrigado. E essa é a nossa ideia, né? É trazer pessoas com conteúdos diferentes, né? E conseguir passar uma mensagem tanto pra gente, que a gente aprende demais, eu falo pra todo mundo, a gente aprende a cada episódio um assunto diferente e agrega bastante na nossa vida, né? O network, o conteúdo que a gente leva para os nossos seguidores aí, nossos inscritos é fantástico. Show. E vou perguntar pro pessoal, como é que tá o som aí? Dá um feedback pra gente, vai comentando. A Silvana é psicóloga, como eu já falei. E se vocês tiverem perguntas, pode fazer aí que a gente vai parar daqui a pouquinho para ler as perguntas para ela. Ela responde aqui. Nós temos também a voz do Além lá no fundo. Boa noite, voz do Além, você tá aí? Tô aqui, galera. Boa noite pra todo Além mundo, tá aí. hein? E então vai mandando pergunta aí, tá? Fala um pouquinho do seu trabalho. Qual é o seu trabalho atual? Bom, hoje eu trabalho como psicóloga clínica e eu atendo online. Rarissimamente agora presencial, porém eu tenho pacientes tanto no Brasil, fora do Brasil, e isso tem dado muita oportunidade para que pessoas que não têm acesso a um psicólogo hoje possam ter proximidade mesmo no online. Então, graças a Deus, a gente está sendo muito reconhecido de ter, mesmo à distância, resultado. Então, eu estou muito feliz de ter migrado, né? Eu saí da empresa aérea, já tem quase 2 anos aí, eu saí em agosto de 2020. Fiquei 15 anos na Latam trabalhando, fui supervisora, passei por diversos setores, porém hoje, desde 2020, eu comecei a atender, fiz vários trabalhos voluntários em 2020 devido à pandemia, e de lá para cá eu comecei vários movimentos. Aí eu comecei a fazer palestras, fiz também muitos movimentos para treinar pessoas para fazer palestras, e hoje eu faço eventos. Sou mentora, já fiz 2 livros, vou lançar outro livro agora em fevereiro. Estou indo pro 3º livro, então em maio eu vou estar lançando um livro em Nova York. Então tem muita coisa acontecendo e eu estou respirando e deixando as coisas acontecerem também. Então
É um trabalho que hoje eu vejo que eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, é o momento de viver o meu propósito. E eu comecei. E quando que surgiu a ideia de virar a chave, né? Que você virou a chave, sim, literalmente na vida, né? Exatamente. Foi sua opção ou não aconteceu? Sim. Só fala um pouquinho mais perto, porque a gente tá falando um pouquinho longe e a gente tá baixo. Ou voz quiser levantar um aqui, ó. Aqui. E Assim? Isso. Aumentei aqui um pouco. Ela aumentou lá um pouquinho. Melhorou? Isso, aí vai falando aí. O pessoal vai dando feedback, a gente tá ligado, hein, pessoal? Obrigado pela força aí. É vocês que fazem a coisa toda rolar, né? Que legal. Show. Um beijo pra todos aí que estão acompanhando no Instagram também. Tô muito feliz. Um beijo pra todos. Juju, principalmente, que né, me deu a oportunidade. Juju Carvalho, a rainha do network, né, gente? Olha, é verdade. Isso. Me trouxe pra fazer um podcast aí com os amigos dela. Muito obrigada, tá, Ju? Beijo, Ju. Bom, a virada de chave foi de exatamente 2020, ali no início de março, quando estourou a pandemia. Nessa época eu já estava com Covid, logo ali no dia 18, eu fui uma das primeiras, trabalhava em aeroporto. E como assim, uma supervisora que tinha várias metas, treinamentos e fazendo várias situações na empresa vai ficar 15 dias em casa? Complicado. Como que entrega tudo que você tem que entregar e parada em casa? E aí eu me vi numa situação, eu falei, epa, o que está acontecendo? Porque agora estourou a pandemia e eu fiquei não só março, os 15 dias, eu fiquei o mês de abril inteiro em casa porque eu tinha muita hora extra do carnaval de fevereiro. Então eles reduziram a carga horária e falaram, olha, agora a gente vai fazer com que vocês fiquem o máximo de tempo em casa. E nesse 1 mês e meio de março e abril em casa, eu fui fazer uma caminhada. E aí eu olhei, na época eu morava próximo a Pão de Açúcar, eu olhei para aquela montanha e eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu comecei a assistir muita TV. Eu comecei a ver aquele monte de caminhão de caixão da Itália passando ali, falando que estavam abrindo covas e covas, e cada dia aumentando o número de mortes. E eu falei, gente, o que é isso? Eu já sou psicóloga, eu tinha me formado em 2018, não atuo ainda. Eu fiz formação em terapia cognitivo-comportamental, então sabia várias técnicas para ajudar as pessoas em relação à ansiedade, depressão. E eu fazia treinamento no trabalho, mas era específico para dinâmica de grupo, treinamento de seleção, também fazia recrutamento de seleção, então era diferente do clínico. Uhum. E aí eu falei assim, olha, então o que eu vou fazer? Eu comecei a falar com Deus, eis-me aqui, eu quero atuar, porque eu já estudei, já fiz todo o processo para ajudar pessoas, então de repente essa é a hora. E ali eles abriram uma oportunidade para você pedir licença não remunerada de 3 meses. E eu peguei. Aí eu já tinha ficado abril, eu fiquei mais junho e julho. Eu falei, até julho essa pandemia já acabou. Então eu volto. Isso, né? Então eu vou fazer essa ajuda para a população, vou oferecer trabalho voluntário. Quando foi em julho, tudo normalizou e eu já fiz uma parte, né, que eu ia me sentir muito bem fazendo isso. Só que quando eu anunciei na Latam para os funcionários, amigos, que eu ia atender voluntariamente, em 2 semanas eu estava com 35 pacientes. Estourou já. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma primeira palestra para a própria Latam de Fortaleza e Teresina online e tinha muitos funcionários com crise de ansiedade e eu não tinha mais agenda e eu precisei abrir um grupo e eu coloquei 10 pessoas desse grupo, a maioria de Fortaleza. E eu falei, gente, e agora? Que eu não tô dando mais conta. Em 1 semana eu atendia 40 pessoas mais o grupo, então tinha em torno de 50 pacientes. Porque o grupo eu trazia alguns pro individual também, né? Uhum. Não ficava só no grupo. E eu comecei a pensar, gente, eu preciso de ajuda. E aí eu comecei a pedir meu marido, vai estudar, vai ler livro, vai fazer alguma coisa, porque tem muita gente precisando. E ele foi fazer formação de coach. E aí eu conheci também psicólogas que queriam se posicionar e não estavam conseguindo. Tudo em julho, ele já volta vai para julho. Momento de decidir se eu continuo na empresa ou se eu peço demissão. Nesses 3 meses que eu comecei a atender, eu comecei a ver muito resultado. As pessoas estavam saindo da depressão, da crise de ansiedade, estavam se livrando das dores emocionais. Eu falei, essa é a hora. É o momento, eu vou migrar, eu vou fazer a transição de carreira. Que eu estudei tanto tempo, eu levei 12 anos para terminar minha faculdade. Eu comecei em 2006, tranquei, voltava, trancava e não conseguia pagar. Então eu levei 12 anos para realizar um grande sonho de viver da psicologia. E aí chegou o momento, eu pedi demissão na Latam em 2020. Mas até então você ia fazer um trabalho voluntário, Sim. Né? Aí você precisava de alguma forma ser remunerada pelo trabalho que você estava fazendo. Exato.
Só que aí, como eu peguei toda a rescisão, eu consegui segurar por um tempo. Eu fiz o atendimento voluntário até dezembro. Eu vim fazendo de abril, né, que eu comecei ali em abril, maio, fui até dezembro. E aí, em janeiro, eu falei, gente, agora eu preciso passar a cobrar. E aí, eu comecei cobrando R$50, aumentei um pouquinho para aqueles, né, que já estavam comigo. Fui aumentando, fui fazendo mentoria, fui fazendo palestra. Aí, hoje, já não atendo voluntário, né? Hoje, eu indico para aquelas psicólogas que estão atendendo ainda voluntariamente, porque até quem hoje quer pagar, eu já falo, gente, eu não tenho agenda, porque a maioria das pessoas querem ser atendidas à noite. E eu só tenho tempo à tarde, porque à noite eu tô dando aula, tô dando treinamento, mentoria. Mas, assim, eu consigo ter pessoas para dar suporte, né? Outras psicólogas que estão dando. E eu faço live, faço eventos. Então, eu, de certa forma, também estou ajudando. Através do meu conteúdo, né? Com certeza. Você falou que você hoje dá atendimento online. Aí, tipo assim, eu tenho uma dúvida sobre isso, porque, assim, nada como conversar olho no olho, cara a cara, tipo... Tanto que, assim, teve até algumas propostas que a gente tem no canal de fazer pessoas que estão em outros estados, fazer live... Só que a gente ainda não sabe se vai rolar, entendeu? Porque a gente gosta, assim, olho no olho, essa sabe? Acho que esse calor, assim, de conversa. E você acha que é a mesma coisa? Dá o mesmo resultado? Ou você nota alguma dificuldade em algumas pessoas com isso? Porque acho que eu, particularmente, eu ia sentir uma dificuldade de, tipo, fazer uma consulta online. Eu acho que não... O que você sente nas pessoas, no geral? O primeiro momento tem resistência, tá? A grande maioria tem resistência, principalmente quando se fala de saúde. Saúde mental, como que eu vou conseguir falar? No meu caso, já tive pacientes que não conseguia ligar o vídeo, a câmera. Não conseguia fazer áudio. E eu tinha que atender escrevendo. Ou eu lia o que ele escrevia, né? Esse paciente escrevia, e eu respondia com áudio. Entendi. Então foram meses, assim. Não é tão fácil, realmente. A abertura do paciente, principalmente quem está em depressão, quem está, né, ali muito ausente, de não querer nem encontrar com outras pessoas, é mais complicado. Porém, quando a pessoa tem consciência de que é possível o tratamento via online, aos pouquinhos eu fui trazendo eles, até chegar a uma chamada de vídeo pelo Zoom ou pelo WhatsApp. Então, processo. Existe um processo de maturidade. Tá? E de resultado. Porque não adianta achar assim, eu vou fazer uma consulta e logo de primeira vai ter resultado. Então, é gradativo. Se ele viu o resultado mesmo escrevendo, com áudio, com vídeo, ele vai querer mais proximidade. Até chegar ao ponto que eu conheci os meus pacientes presenciais. Alguns, né? Nem todos. É isso que eu ia te perguntar. Nem todos. Ou você já fez consulta presencial também? Sim. Eu atendo lá no Shopping Nova América. Não sempre, mas eu tenho salas lá que eu subloco, né? E aí eu já tenho local. A pessoa que é presencial, eu posso ir. Mas é todo um deslocamento pra mim. É mais tempo que eu trabalho no digital. Então, todo esse deslocamento pra mim, eu falo, gente, eu não posso ir só pra atender um. Então, eu teria que ter mais pessoas no mesmo dia para estar indo lá. Entendi. Né, e o custo provavelmente é maior. O custo maior. A pessoa Mas paga um óbvio, pouco mais. Né? Isso. Sim, faz todo sentido. Exatamente. Show. Voz do Além? Oi? Tá aí? Tô, claro. Você tá anotando as perguntas aí, né? Sim, por enquanto o pessoal tá só elogiando. Show, né? Quer dar um salve pra todo mundo? Dá uma boa noite aí pra todo mundo, Voz do Além. Dá um salve aí pra galera. Quem tá na live aí? Boa noite, pessoal. Então, tá o Daniel, Amanda, Neide, Marcelo, Teura, Juju, é claro, Jeremias, Aline, Vanessa Ramos, Nilza, Regile da Cruz, Neide, Lucelena, Valquíria, e etc, etc. Muito bom. Show, bombando aí, a galera. Valeu, hein, galera. Gente, obrigado. Ó, se você estiver gostando da live, dá aquele like pra dar aquela moral. E se gostar do canal, já se inscreve aí, porque podcast como esse aqui... Ó, esse podcast tá ficando cada vez melhor. Todo podcast eu falo. Mas, ó, vou te falar, tá sensacional. Eu tô amando fazer isso aqui. Conhecer pessoas assim, igual você. Assim, trazer a Juju. Você só tá trazendo gente fera. Show de bola. Boa. Fala um pouco sobre os eventos. Você tá fazendo evento presencial e evento online também, né? Exato.
Vou falar lá do início. Tá. Porque tem a Juju envolvida. Show. A Juliana Carvalho tá envolvida. Você ajudou ela ou ela te ajuda? Ou Ela duas? me incentivou, tá? incentivou. Então eu tenho que honrá-la, porque ela colocou a pilha do século. Ah, Pensa assim, a pilha boa. do universo ela colocou na minha vida. Então, É importante sempre pessoas eu desse honro. tipo, pessoas desse perfil, né, próximo da gente. Exato. Eu sempre quis fazer evento presencial. Só que com a pandemia a gente tinha muita restrição e tal, e eu comentei numa live em fevereiro que eu faria um evento presencial. Eu ia comemorar meu aniversário em maio, isso em fevereiro. 2020 também, voltando lá. 2021, agora já 21. foi em 2021. E aí, nessa de falar na live, a Juju começou a perguntar: Sil, eu vou no seu evento. Quando é? Qual é a data? Quero comprar passagem. Sil, já preparei a roupa. Aí eu falei, gente, agora que eu falei, agora eu vou ter que fazer o evento. Porque a gente relaxa, né? Quando a gente fala, mas eu não vou fazer, pandemia, não vou. Só que aí eu tava assistindo um treinamento, assim, um evento do Pedro Superti. Não sei se vocês conhecem o Pedro Superti, ele faz o Fator X Live. Gente, é libertador, um evento maravilhoso, com 10 mil pessoas ao vivo, online. Aí eu, no segundo dia de evento, que era imersão, né, de 8 da manhã até 8 da noite. Então, no segundo dia eu acordei, eu falei assim pro meu esposo, eu vou fazer um evento. Aí ele, é? Com quem? Eu falei, não, eu vou fazer sozinha. Sem agência? Sem agência. Quando? Daqui um mês. Isso foi dia 23 de abril, eu ia fazer o evento dia 22 de maio, para comemorar meu aniversário, que foi dia 19. Aí eu falei assim, vou fazer sozinha. Ele, mas como assim? Eu falei, vou aprender tudo e vou fazer, gente. Você já tinha fechado alguma coisa ou não? Nada. Você só... Nada, nunca Só tinha fechou a data. Só fechei a data. Só que aí eu falei, vou fazer online, não vou fazer presencial. Só que nesse mesmo dia já tinha na minha mente as pessoas. Deus foi colocando, chama fulano. E eu ia chamando e ia todo mundo só confirmando. E aí foi onde eu consegui marcar o evento. Eu fiz página de venda, eu fiz a logo. Eu criei links para poder fazer reunião com eles. Eu nem tinha hábito de fazer tanta reunião. Fazia reunião com eles no Zoom. Consegui fazer Google Ads, gente. Tráfego pago no Google Ads. Coisa que a gente não tem nem noção. Eu aprendi fazendo no Facebook também. E o evento aconteceu da sala da minha casa. Imagina, eu coloquei o nome Próximo Nível porque eu estava vivendo as fases, né? Saí, fui ser psicóloga, palestrante, escritora. Falei, opa, então... Escritora ainda não, perdão. Foi depois. Escritora veio mais lá para abril. E aí foi onde que eu comecei a falar, eu tô indo pro próximo nível. Então vai ser esse o nome do meu evento. E ali nós fizemos com 11 palestrantes em maio. E em junho eu tinha 23 palestrantes. E aí eu tive que fazer 2 dias de evento, sábado e domingo. Não sei se tá longe aqui. Não, acho que tá tranquilo. E aí... Gente, quando foi em julho, eu fiz o evento online e eu tomei a decisão. Vou fazer um evento presencial. Aí meu esposo de novo. Como assim presencial? Muda aí ele, nível, aonde que você vai fazer? Eu falei, vou fazer lá em Alphaville. Como assim? Você é do Rio de Janeiro, Tá vai aqui, fazer né? evento lá? Eu falei, porque vai ter um evento da Rainhas do Reino, que foi a Juju também que me apresentou. E aí eu falei, eu já vou estar lá. Então... eu vou fazer um evento no domingo. O evento que eu vou é sábado, eu sempre aproveito, né? E eu vou fazer no domingo. Ninguém entendeu nada. Gente, os palestrantes falavam pra mim, mas quem vai comprar, Silvana, pra poder ir? Ninguém vai ter dinheiro. Passagem de última hora, um mês só. Eu decidi em junho pra fazer em julho o evento. Gente, quando teve uma psicóloga que falou assim, uma palestrante, né, que é psicóloga, ela falou assim, Silvana, eu vou no seu evento, a Zeni Pascucci. Naquela noite eu falei assim, se ela vai... Tem duas palestrantes, então já existe. Já vai ter o evento. Aí no dia seguinte eu anunciei na hora do almoço e fui fazer o almoço, né? Tipo, meio-dia eu coloquei no grupo. 1h30 depois tinha 13 palestrantes confirmados. Nossa, 1h30 show. depois. Dos 23, né, que estavam comigo já do último em junho, então dali eu não parei mais, gente. Aí eu comecei a fazer julho, agosto, setembro, aí E foi. o pessoal lá do Rio ou de São Paulo? Do Brasil. Do Brasil todo. Do Brasil. Porque era BH, São Paulo, Caramba. Minas, Salvador, Rio. Não lembro se teve mais. Mas era a nível... E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é a Zeni, a própria Zeni lá do Sul. Então eu falo Brasil porque tá tudo espalhadinho ali, né? E quantas pessoas deu? Foram 15 palestrantes. E as público, pessoas? você sabe? Público, a gente fez mais online, porque eu aluguei uma tá. casa no Residencial 10 lá, aluguei uma mansão, né? Era big mansão, mas eu aluguei uma mansão e foi uma experiência incrível. Imagina, a gente nunca tinha
estado ali em Alphaville, pela primeira vez já fazendo um evento numa mansão. Então foi assim bem bacana todo mundo se encontrar pela primeira vez, os palestrantes que só se conhecia do online. Então foi ali que a gente deu o start mesmo. A gente quer viver disso, a gente quer palestrar, a gente quer fazer evento. Mas no total deu umas 30 pessoas, com as pessoas ajudando, com os palestrantes deu umas 28, 30 pessoas. Então, mas nesse caso não tinha público lá, ou era tudo online? É, tudo no YouTube. Porque desde então eu sempre apresentei no YouTube. Certo. Tá? Todos os eventos. Não teve um assim. Teve um que eu fiz só no Zoom, que foi fechado só para quem se inscreveu no Zoom. Não foi transmitido ao vivo. Mas foi bem bacana. Mas você chegou a convidar o pessoal para ir no local ou não? Na casa mesmo, onde vocês estavam? Da casa não. Da casa você já fez algum presencial para o público? Sim, eu já faço lá na Febracis do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, que é um espaço bem grande e cabe 130 pessoas, imagina. Só que eu não consegui lotar ainda, né? Ainda estou na mentalização de ver aquele ambiente bem cheio ali, com várias pessoas nos prestigiando lá e... Com certeza, logo. As palestras. Logo. Com certeza, porque assim, a gente até entra num outro assunto aqui, talvez, que é a demanda por essa área, psicologia, é alta, como você falou. Você, tipo, em 3 meses que você ficou parado, você explodiu a sua agenda. Exato. Porque, assim, nos dias de hoje, não sei se você vai... Acho que você vai concordar. Assim, eu sempre ouvi falar que depressão é a doença do século, né? Do século XXI. Você acha que realmente a demanda tá alta, né? Muita gente sofrendo de depressão, ansiedade. Mas também por causa do Covid, tá? Depois do Covid, isso aumentou muito. A gente tinha uma média de quase 4 milhões de pessoas no mundo com crise de ansiedade. Aumentou para 8. Dobrou. Não, minto, 18 milhões. Nossa. Foi muito. De 4 milhões para 18 milhões. Isso em 2020 que eu vi os dados, não foi agora, não é recente, né? Isso. Então, o Covid vai trazer ainda muitas sequelas em relação à depressão. Porque o isolamento, as pessoas que ficaram sem contatos, né, que ficaram sem se ver, e até mesmo o distanciamento, não só físico, mas até mesmo de se falar, de socializar. Então, muitas pessoas foram o quê? Para o online. E estão imersas nesse online. E não socializam mais. Então, o reflexo disso, gente, a gente só vai ter talvez lá para 2023, 2024, quando eles começarem a fazer toda a pesquisa novamente. O que aconteceu pós-Covid? Porque teve muito individualismo também, a partir de agora. Vocês vão ver pessoas falando que antes eu saí, mas hoje eu já não tenho tanta vontade mais. E aí vai vir outras consequências devido ao Covid. Então, a doença do século, que a gente fala depressão, pode ser também por causa desse isolamento. Eu não posso afirmar que pode ser só isso, tem vários fatores, né? Tem transtornos que vão evoluindo para uma depressão. Muito desemprego teve na época, né? O mundo tava totalmente anormal, ninguém sabia, né, o que tava acontecendo. Então, abalou, né? Abalou geral, abalou muita gente. Essa insegurança, muita gente fica, de fato, preocupado, né? E a preocupação também vai gerando um monte de outras coisas, né? E o pior é que, tipo, a gente ainda não tem meta, a gente não tem uma previsão de sair disso ainda. Então, pelo que você tá dizendo, então essa conta só vai aumentando, né? E o que eu penso hoje é que o movimento que vocês estão fazendo de dar oportunidade, trazendo psicólogos, trazendo pessoas que tenham a consciência de ajudar outras pessoas. Vamos nos posicionar. O que a gente pode fazer hoje? Quais são as técnicas hoje que eu sei que eu posso te ensinar? Porque eu faço isso nas minhas palestras. Talvez você nunca vai passar por uma dor como ansiedade, depressão, mas se você souber como ajudar, nossa, você vai ajudar muitas pessoas. Porque hoje você aprende uma técnica e você coloca em prática com a sua mãe, com seu filho, com seu amigo do trabalho, com seu vizinho. Então hoje é posicionamento. Quantas pessoas estão dispostas, que estão bem mentalmente, que estão bem, saúde, né, mental, que elas podem hoje se disponibilizar a ajudar outras. Às vezes uma palavra resolve a vida ali da pessoa, né? E muito também do ouvir. Ouvir, né? Às vezes as pessoas elas querem desabafar, mas elas não têm confiança. Porque às vezes você vai contar um problema para a pessoa, ou a pessoa desdenha, desfaz, fala que aquilo é besteira,
e você não tá apto a ouvir. Às vezes a gente quer procurar o que é que eu tenho de problema também para contar. Então fica uma disputa. Você fala que tá com uma... Eu tô falando você assim no sentido de pessoas, tá, gente? A pessoa fala, eu tô com uma dor. Aí já fica assim, que dor que eu tô também? O que eu tô sentindo? Porque ela quer meio que se compadecer do outro pra dizer assim, você tá com dor, mas eu também sofro, também tenho minhas dores. Então, hoje não tem uma escuta de pensar o que ela tá me contando, que eu posso dar de exemplo meu, que eu já solucionei, que eu já passei pra poder ajudar. Entende? Eu não faço essa busca para poder me colocar num posicionamento de ajudar. Então, hoje eu tenho despertado pessoas. Como é que eu vou ajudar o outro a sair desse vitimismo, dessa negação, desse repertório tão doloroso? Porque existe isso também. As pessoas ficarem presas na dor, na falta de perdão por muitos anos. E elas levam uma vida totalmente negligenciada porque elas não cuidaram do repertório. Ficar o tempo todo naquele ambiente de negação. Chega perto de um, reclama, chega perto de... E aí as pessoas acabam se distanciando, né? Porque a pessoa é tão negativa, a pessoa é tão deprimida, que o outro já não tem paciência, fala que ela tá repetitiva, que ela mesma não se ajuda porque ela não procura ajuda, mas ela tá querendo contar pra você. Ela tá querendo ser ouvida por você. Então, às vezes, a gente precisa ter sensibilidade pra entender o que eu posso me posicionar hoje pra ajudar, ouvindo e contando algo que eu tenho de experiência de vida para ajudar o outro. Então você acha que todo mundo conseguiria ajudar o próximo? Não necessariamente precisa ser um psicólogo. Exatamente. Essa é a ideia. Eu já ensino isso de primeira. Você não precisa ser psicólogo para você ajudar o próximo. E outra, você às vezes pensa que eu só vou ajudar pessoas da minha idade. Não, você ajudou uma criança, você ajudou um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Então não tem idade pra gente ajudar. A gente tem que se posicionar nessa frequência. Eu estou pronto para ajudar, independente de onde eu estiver, porque às vezes eu tô no metrô, às vezes eu tô no mercado. Gente, quantas vezes eu tô passando no mercado e um olhar diferente para aquela moça do atendimento, ela já se sente acolhida, um boa noite, uma palavra. Então muitas vezes você tem que estar à disposição. Sim. Você tem que estar disponível para aquela pessoa, para você pensar, poxa, eu não tô aqui só passando por esse caixa de mercado. Eu tô aqui com uma intenção. Eu vou liberar um sorriso pra essa pessoa hoje. Exato. Mesmo de máscara, eu falo. Às vezes as pessoas se privam muito. Não vai nem ver que eu tô sorrindo, e acaba deixando o essencial, que é um sorriso com os olhos. Mas vê, exatamente, eu ia falar. Tipo, se uma pessoa ri pra você de máscara, você percebe que ela tá rindo. Exato. Porque a expressão facial da pessoa demonstra, né? E aí você acha que assim, por exemplo, se uma pessoa vem me procurar, porque é o que você tá falando, às vezes você fica procurando palavras pra dizer pra aquela pessoa pra tentar ajudar. Quando que eu sei que eu só preciso ficar calado e quando eu preciso falar? Existe como? Tem como medir isso, identificar? Você acha que é fácil, é difícil? Tem pessoas como eu, que às vezes eu falo pro meu esposo, amor, eu só quero te contar. Você já fala direto. Eu falo, eu só quero te contar, não precisa você me dar, porque os homens, eles são muito práticos, né? Uhum. A gente conta um assunto, não, mas você pode fazer isso resolve, é rápido. Só que eu falo, amor, eu só quero desabafar, só quero comentar com você, tá bom? Pode ser assim? Que não precisa você ficar dando palpite que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, mas eu queria ter alguém pra conversar, pra contar. Mas você, pelo menos, já dá a dica, você já fala antes. Você já Depois de anos, né? Que eu entendi que eu tinha que comunicar a ele, amor, eu só quero desabafar. Porque eu sou prática também. Contar. Eu sou prática também. Exato. Quando você tem essa clareza de que você precisa tirar algo de dentro de você, que você quer compartilhar, o ideal é que as pessoas tivessem isso, esse discernimento. Falar assim, eu vou comunicar ao outro que eu quero desabafar. Me ouça. Então, acho que desligou por causa do descarregou. Enfim, não tem problema. Depois eu salvo aquele pedacinho. Certo. Então, hoje, ter esse argumento, esse é o principal, mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Pode só me ouvir? Então, quando você identifica, quando a pessoa quer comentar algo que muitas vezes ela está sentindo, ela está passando naquele momento, e ela não vai ter, assim, ela não vai te contar a verdade. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório, elas contam uma dor. Mas quando a gente vai, atendendo, a gente vai identificando que são dores muito mais profundas. Tem raízes ali, de coisas antigas. E ela contou algo muito superficial. É por isso que ela procurou terapia. Então, tenta pensar o seguinte. É uma dica para quem está ouvindo também. As pessoas, elas vão te contar a ponta do iceberg.
Então, nem sempre você vai conseguir ajudar. Porque ela tá te contando uma dor bem superficial. Aí você vai falar assim, poxa, é o momento de prestar atenção no que ela está falando, porque você colhe, né, o seu ouvido, a escuta ativa é para isso. Para você entender o que nas profundezas daquela palavra, o que ela está querendo dizer. Mas vocês não são psicólogos e não precisam ficar muito nessa formalidade, mas a gente fica muito apurado. Caramba, aí a gente começa a fazer associação, isso daí pode ser, e eu faço pergunta muito específica. Você fala assim, você mora com seus pais? Seu pai já fez isso? Sua mãe já fez aquilo? Sua mãe te trata desse jeito? Aí você já vai nas perguntas certas. Mas hoje, quem se colocar numa posição de escutar e querer ajudar o próximo, é você se sensibilizar com aquela fala e não ficar no julgamento, e nem no apontamento, e nem dizer, para com isso, deixa disso, a vida é muito mais preciosa do que isso, você tá, reclamando à toa. Você tem tanta coisa boa, eu já vi pessoas que são felizes em várias áreas da vida, mas não tá 100% feliz por causa de uma das áreas. E aí você fala, você tá reclamando de barriga cheia. Então, evitar mostrar para ela que ela está bem e que ela não tem direito de reclamar. Isso vocês não podem, assim, eu aconselho não fazer. Então, é ouvir e falar assim, uma das perguntas importantes, você já fez de tudo para que essa situação melhorasse? O que você pode fazer de diferente que você não fez até hoje? Faça perguntas, são os famosos coaches, que eu também sou coach, então eu aprendi a fazer perguntas, né? Então, nas perguntas, você consegue que a pessoa reflita. Então, você meio que transfere para ela a responsabilidade de buscar a resposta. Isso é precioso demais, quando você tem essa visão. Mas só pergunta vai ajudar? Não, porque de repente uma pergunta que você já vivenciou, algo que você já fez. Aí você fala assim, você já fez tal coisa? Aí a pessoa, não. Aí eu vou te contar uma experiência que eu já tive. Eu já fiz isso, e fiz esse caminho, deu certo. Por que você também não tenta? Entende? Não, né? Isso tendo clareza do que foi bom pra vocês também, né? Então esse é um caminho. Você evitar o julgamento, né? Ficar apontando. Voltou tudo? Não tá funcionando ali? Tá ligado lá? Depois eu É porque tem tem a tomada aqui, ó. Também? Aonde? Aqui embaixo, né? Não tem? Então acho que aí não precisa da... Aí voltou o som. Deixa eu ver aqui. Eu já vou ligar ele ali. Você quer água? Ó, sua água tá aqui, ó. Você tá com água aí, né? Tá aqui, tranquilo. Fica bem à vontade. Tá tranquilo, obrigada. O som... Acho que voltou. Beleza, tá funcionando aí. Valeu, galera, pelo feedback. Beleza. Então, aí que... agora eu lembrei que eu tava falando, que essas coisas acontecem, gente. Desculpa, viu? Voltando um pouquinho, porque assim, eu fiz essa pergunta, você explicou, sensacional, era tipo exatamente isso que eu queria entender, porque teve vezes que eu conversei com pessoas próximas a mim, né, e aí eu sou aquele cara que ouve, eu dou ouvido mesmo, tipo, a pessoa fala por 1 hora e eu fico só ouvindo, e eu ouvi uma vez a pessoa reclamar, mas eu tô aqui falando e você não fala nada, e eu falei, mas e agora? Eu fiquei tipo meio perdido, entendeu? Se é o certo ouvir só, se falar, mas enfim, eu acho que ficou bem claro. Voz do além? Perguntas, né? São muito importantes. Voz do além? Olá. Tem pergunta aí, né? O pessoal tá... Tem, peraí que eu salvei 2 aqui. Tá, vai lendo aí. Ó, a Aline Farias. Qual a diferença de coach e psicólogo? Até onde o coach pode agir? Coach. Pode. Bom, o coach, ele é muito conhecido hoje como pessoas que estão dispostas a ajudar a você chegar naquele ponto desejado.
Se você tem algo tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ele está disposto a encarar com você algumas tarefas, né? Que ele te acompanha mesmo. Ele fala assim, olha, o que nós juntos podemos fazer para que você alcance esse objetivo? Então, a gente conhece muito, eu gosto de falar, é repetitivo, mas eu gosto de falar para que seja mais simples. A pessoa está aqui nesse ponto A, mas ela tem um desejo de fazer uma faculdade, se formar e fazer ali, chegar naquele ponto que é o ápice, que é a formatura, tá fazendo o juramento. Então a gente já faz a primeira pergunta: qual é a cena da tua vida que você gostaria de estar realizando? O que é tão prazeroso que você vai falar assim, yes, eu cheguei nesse topo onde eu queria? E quem são as pessoas que vão estar lá com você? Quem são as pessoas que vão fazer parte dessa trajetória e que vão estar vibrando com você? Então, uma das primeiras sessões é exatamente isso, é trazer consciência para aquilo que a pessoa quer. A partir do momento que a pessoa tem clareza, porque tem muita gente que não sabe o que quer, nem daqui a um ano, nem daqui a um mês, tem gente que não sabe o que vai fazer amanhã da vida. Com certeza. Então, você começa a fazer projeções a longo prazo. Ou pode ser também curto prazo. O coach está muito ajustado para te ajudar. Por exemplo, eu quero passar numa entrevista para ser comissário. Então, ele pode te ajudar nas estratégias para você alcançar aquele objetivo. E aí, temos muitas tarefas. Tem a roda da vida, tem o roadmap, que você faz tarefas junto com seus clientes para poder orientá-lo para ele alcançar aquilo para o qual ele te contratou. Ele não vai resolver a sua vida sentimental, sua vida, né, todas as áreas da vida. Mas se você tiver algo pontual que seja dentro das tarefas que você alcance aquele objetivo e ele te acompanhe, te pergunte, faça um acompanhamento, tenha ali orientações específicas para aquilo que você está fazendo e te acompanhar, te cobrar. O coach é muito de cobrar também. E aí, conseguiu? Me manda aqui, me fale, deixa eu saber o que está acontecendo. Se você alcançar, quais são os sentimentos que você vai ter se você alcançar isso? Então, poxa, vamos fazer aqui uma estratégia para você alcançar metas pequenas alcançáveis. Então, o coach ele tem clareza para tudo que ele quer que o cliente dele alcance. E tem coach especialista em uma determinada área? Sim, eu vi que você falando. Diversas. Tem life coach, tem coach de planejamento para transição de carreira. Tem pessoas que vão trabalhar com ansiedade, coach direcionado, que já fez algum treinamento, talvez, para trabalhar a ansiedade. Tem coach de atleta. O meu esposo é coach de atletas. Então, ele atende atletas de alta performance, quem já foi para Olimpíadas, quem já tem algum certo desempenho nas suas carreiras profissionais aí como atleta. E ele acompanha. E eu vi ele ajudando muitas pessoas com crise de ansiedade. Olha isso. Coisa linda, né? Que ele aprendeu muito através dos meus livros e quando eu faço live, quando eu explico alguma coisa, ele vai só captando. Ele fala, tem a respiração, tem meditação, música clássica, tem esporte, vai fazer caminhada. Então, ele acompanhou tudo isso. Então, hoje ele consegue ajudar. Então, tem diversas áreas. Se você pegar uma lista, tem mais de 20 áreas. Assim, é muita coisa de coach hoje específico. Coach de mãe. Eu tenho uma coach de mães. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma coach que ela já está especializada para atender mães. Entende? Psicólogo também é atendido, né, gente? Vocês sabem, né? Tem que ser, né? Eu tenho uma coach, Silmara Luiz, um beijo para ela, se ela estiver me acompanhando, eu assistir depois. Boa, legal. E o psicólogo, desculpa. Vai lá, né? vai lá. Que ela perguntou qual a diferença. Isso. O psicólogo, ele já é mais na questão mesmo clínica, da saúde mental, o que a gente pode identificar, porque a gente não só olha o externo, a gente olha lá dentro da alma da pessoa, o que aquela pessoa está vivenciando, quais são as dores do passado, que talvez eu tenha que remexer algo lá, voltar em algumas cenas para poder hoje conseguir fazer com que esse meu paciente avance. Então, tem situações que ele está com depressão, ansiedade, bipolaridade, tem vários transtornos ali envolvidos que a gente identifica porque a gente já fez um treinamento para isso. Então, o olhar clínico hoje, ele é muito mais direcionado para as dores emocionais. Então, eu também faço técnicas de coach, às vezes faço, porque o coach ele veio muito das técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então, muito do que eu já estudei, que eu fiz uma formação fora da faculdade de 1 ano e meio sobre essa técnica, que os coaches utilizam. Então, é um trabalho muito direcionado dos psicólogos, mas que tem assim, uma profundidade diferenciada do coach, que não é, os coaches não podem atender
doenças patológicas aí que a gente sabe que é somente psiquiatra, psicólogo que tem acesso para poder fazer. Já que a gente está falando de psicólogo e coach, todas as pessoas deveriam procurar um psicólogo e também deveriam procurar um coach? Então, eu não costumo generalizar. Eu penso que são momentos da vida que você pode sentir vontade e necessidade. Então, todo mundo, de repente vai ter gente aí que não vai precisar, sabe? Tipo, vai ter uma vida tranquila, é mais difícil. Mas ele tem que identificar qual é o seu momento. De repente uma pessoa vai falar assim, procurei um psicólogo porque eu queria fazer transição de carreira e eu precisei dessa ajuda ali para realmente ajustar as minhas emoções. Psicólogo também para transição de carreira? Sim. Então a gente tem algumas habilidades para poder ajudar esse paciente, entende? Esse cliente, né? Na verdade não é só um paciente, ele está bem mentalmente, mas ele quer ajustar para conseguir chegar para o chefe, pedir demissão, fazer, né, todo o trâmite de uma nova carreira, como eu fiz, que não foi tão fácil. É difícil, porque né? eu amava o que eu fazia, eu trabalhava muito bem, eu vivia muito bem, tinha vários benefícios, então não foi tão fácil. Mas com técnicas que eu já tinha, eu consegui colocar em prática para mim mesma. Mas quem sabe hoje tem pessoas querendo fazer uma transição e não tem um apoio psicológico para poder auxiliar nesse momento. Então, o psicólogo, sim, tem papéis, assim, não só para a saúde mental. Tem outras áreas que ele pode também e que a pessoa pode procurar. Já fui atendida por um psicólogo, mas não exatamente por causa de dores emocionais. Por causa de uma transição de carreira que tinha dores ali, mas não era algo que tinha patologias a ponto de tomar remédio, psiquiatra, nada disso. Entendeu? E o coach? Todo mundo deveria procurar um coach ou não? Então, também é a mesma coisa. resposta. O coach, por exemplo, Sil, mas você está sendo atendido por um coach específica para uma área da minha vida. Entende? Tem dores ali? Tem. Porém, o que eu consigo hoje entender? Que ela, como coach, e eu, por ser coach também, eu entendo que eu posso passar pelo processo. Eu já sei as ferramentas, mas sendo aplicado em mim, é diferente. Então, é você ter essa humildade. Eu acho que nós, seres humanos, quando a gente parte para o ponto da humildade, a gente vai procurar coaches e psicólogos. Porque eu falo, tem áreas da minha vida que precisa ser ajustada, que pode ser auxiliada por um outro profissional. E você procura porque você tem um problema ou porque você quer melhorar em alguma coisa? Ou os dois? Na verdade, eu não considero problema. Eu considero... técnicas que eu não utilizo, não faço hoje, que eu comecei a fazer. Depois que eu comecei a ser atendida por ela, eu negligenciava, gente. Eu tinha coisas simples que eu poderia estar fazendo e eu não estava. Então, quando você se compromete com o outro, que ela passa o exercício, Sil, você vai fazer? Qual o dia da semana? Quais são os dias da semana que você pode disponibilizar para você fazer tal coisa? E aí eu falo, então terça e quinta eu vou fazer. Então, o compromisso é que faz com que eu veja a necessidade também de colocar aí a necessidade de ter um coach, né? E não necessariamente porque eu vou, estou ali passando por um problema. Sim. Estou ajustando até mesmo meus hábitos, que eu não estava, de repente, fazendo. Então, tem muito isso também. Bacana. Show. Tem umas perguntas aí. Voz além? Oi. Manda as perguntas aí? Pergunta aí pra gente. Então, tem a Juju Carvalho. Quem nunca palestrou e consegue palestrar? Bom, hoje eu dou treinamento para pessoas que nunca nem fizeram um vídeo, não fizeram nem live. Então, se as pessoas hoje têm interesse de contar suas histórias, levar suas mensagens de transformação, talvez alguma experiência de vida, algo que ela já superou, porque tem pessoas que às vezes nem superou e quer ir para palestra. Então, eu já faço um ajuste ali, falo, essa história ainda não dá. Vamos ver aqui o que você já conseguiu superar e que hoje você tem condições de ajudar o próximo. Então, hoje, o que eu tento levar sempre para os palcos são pessoas que têm um coração ensinável e que querem também ensinar. Eles aprendem e querem ensinar outros. O que ele já aprendeu na vida que ele pode hoje ajudar outras pessoas? E assim, a gente não fala só uma palestra, é uma palestra que fica gravada, que outras pessoas têm acesso. O YouTube tá aí, são nações tendo acesso. Então, eu sempre falo, a sua voz vai alcançar as nações. Sim. Então, é possível, sim, uma pessoa que nunca palestrou fazer a sua primeira palestra.
E eu garanto que vai conseguir. Vai dar certo. Eu já tive várias pessoas que já passaram pelo meu evento que nunca tinha feito a primeira palestra e hoje já estão palestrando online e também presencial em várias outras áreas aí da vida, empresas e tudo mais. Bacana. E como que é o processo para você definir um tema, né, e a montagem da palestra, né, de determinado assunto? Vou dar um exemplo que aconteceu bem recente, inclusive ontem eu tive um feedback maravilhoso lá no evento que eu estava. Uma psicóloga que já fez um treinamento comigo, outros treinamentos, veio para o meu evento de novembro e ela palestrou online. E aí depois ela falou assim, eu preciso ajustar minha palestra, eu preciso que você me dê uma orientação sobre a história. O que eu vou contar na minha palestra para, né, poder ajustar junto com o tema, tudo. Aí eu falei, tá, faz um resumo da sua palestra. Ela me deixou bem claro que ela já tinha passado por uma depressão, mas ela não contava isso tão claramente, os detalhes dessa história. Eu falei, Renilda, eu vou falar o nome dela, que ela fez a palestra ontem. Você é psicóloga, você já passou pela depressão. Você tem ideia de que hoje eu sou psicóloga, eu tenho a técnica, eu nunca passei pela depressão. Você tem os dois. Você tem ouro nas mãos para ajudar muitas vidas. Então vamos pegar essa sua história. Você tem condições de contar fases ali do que você passou? Você acha que vai conseguir ter clareza assim, do quanto que você vai ajudar vidas? Então é nesse momento que eu pego as histórias, eu ajusto ao tema e eu falo, essa história aqui, ela vai ajudar vidas. E gente, ontem ela recebeu muito feedback, porque ela fez a palestra dela, contando a história da depressão e como ela saiu, como ela conseguiu se livrar, porque ela já continuou estudando, mesmo na época da depressão, se formou como psicóloga e hoje ela está livre da depressão e ela está conseguindo ajudar outras vidas. Então Fantástico. eu pego esse tipo de situação, de pessoas que têm uma história como essa, eu falo, opa, peraí, vem aqui, me conta mais detalhes dessa sua parte da sua vida. E aí eu consigo levar ela para montar uma palestra, início, meio e fim, tendo clareza de que aquela palestra é uma transformação de vidas. Eu imagino assim, que pelo que você falou, não necessariamente eu tava tendo a visão do que é uma historinha mesmo, normalmente, né? E talvez outras palestras, não de um tema específico. Só que assim, como uma pessoa passou por aquilo, é mais fácil ela contar. Exato. Né? Só, obviamente, ela ajustar ali o início, meio, fim, igual que você falou, mas ela passou por aquilo. Uhum. Eu sei tudo que eu passei, então basicamente eu montar a historinha, que é da minha vida, é aquele motivo que eu passei, como que eu saí daquilo, e aí então, tipo, fica mais fácil, né, da pessoa falar. Natural, exato. É isso que eu queria chegar. Fica mais natural. Sim, e conecta. Sim. As pessoas que estão do Muita lado gente, né? presencial e online e se identificam na hora. Ou se ela está vivendo, ou se ela conhece alguém que vive. E aí ela fala, gente, olha, a psicóloga passou por isso e hoje ela está podendo ajudar. Eu vou mandar essa live para meus amigos. Então começa uma identificação de querer ajudar o outro. Então não são simples histórias, são as suas superações. Sim. Uhum. Mas no seu caso, você falou, chegou aqui e falou que participou de 1, 2, 3, um monte de eventos você participa. Mas você não usa somente essa técnica, você tem várias palestras diferentes. Sim, ou não? Sim, o meu evento hoje, então, ele tem diversos nichos, assim. A Certo. pessoa que fala de finanças palestra no meu evento, porque hoje eu entendo que é um assunto que Importantíssimo. brasileiros, o mundo precisa ter acesso Sim. a um conhecimento, e tem mulheres falando no meu evento sobre finança, que já é um diferencial. A gente vê muito homem falando, eu já tive 2 mulheres falando sobre a área de finanças, tem um rapaz também que é coach que fala, porém, eu abro oportunidade para que as pessoas ensinem. O que elas podem ensinar? Talvez não é a história da vida, Sim. mas é um conhecimento adquirido, uma habilidade que ela talvez já colocou em prática, viu o resultado e, opa, isso eu posso ajudar. Não necessariamente uma dor, tá? Entendi. A maioria tem alguma história ali, sim, que faz link com a palestra. Mas, eu, por exemplo, tenho muitas palestras que eu não conto histórias da minha vida, que eu conto histórias de pacientes. Então, eu tenho propriedade de contar sobre algumas situações, bloqueios emocionais, depressão, ansiedade, mas eu conto histórias e conto como que eu ajudei e eu conto depois o resultado. Então, não precisa ser necessariamente a sua história de dor. Pode ser história de outros, mas que tenha
verdade, que você consiga trazer isso como algo que você está ajudando. Eu estou ensinando, estou passando um conteúdo que vai te levar para o próximo nível da sua vida, que é o nome do meu evento, né? Show. E voltando um pouquinho ali na parte que você tava falando de ensinar as pessoas e tal, tipo, o pessoal ficar apto. Como que você faz para identificar? Porque você citou assim que primeiro você identifica que se a pessoa já superou, por exemplo, aquela história que ela tá contando ali. Como que você identifica se a pessoa já superou mesmo ou não, ou se ela só tá falando ali da boca para fora e tal? Aí vem o olhar clínico, né? O olhar psicóloga, que a gente sabe que em alguma fala ou ela tá chorando ou ela tá ainda dando voltas, ela foge do assunto, e aí eu vou perguntando um pouco mais, porque quando você vai contar uma história, se você conta só as beiradas, você não cria identificação com o público. Você vai contar só o que foi ali, um ponto aqui, raso. Exato. Certo. Então, quando você vê que a pessoa não está com profundidade, e se você mexe, ela foge, ou então ela não consegue falar, ela chora, ou então ela fala, Sil, isso aí é algo que eu ainda preciso resolver. Às vezes a própria pessoa fala. Então, esse eu falo, então vamos ajustar. Tenta verificar se não tem uma outra história que você já superou, que você já consegue hoje ajudar outras pessoas, porque quando você não está tratado, é muito difícil ajudar outro. Entende? Naquela área. Talvez, por exemplo, eu posso estar passando um momento bem difícil hoje, mas se eu já tenho área na minha vida que já está tratada e você chega com uma situação que eu posso te ajudar, ok. Mas eu não estou 100% bem, porque eu estou vivendo uma outra situação. Então, vamos pegar isso que você já superou, que você está livre hoje, você consegue ajudar outras pessoas a se libertarem com aquilo que você já viveu. E aí, quando você tiver a fase, né, aqui, o momento, por exemplo, dessa dor regulado, aí sim é o momento de você trabalhar essa palestra. E não são vários palestrantes, tá? Vários palestrantes que têm histórias que não estão tratadas, porém, eles vão chegar no ajuste lá na frente e vai falar, caramba, isso aqui que eu tava vivendo virou um storytelling. Isso, e passa pela dor. Hoje eu tô aprendendo a fazer isso. Eu tô aprendendo a passar pela dor e já entendendo, isso aqui vai virar um storytelling. Isso daqui, lá na frente eu vou entender mais ainda, que eu vou ajudar muito mais pessoas. E eu falo, gratidão, Senhor. Obrigada, agora eu entendo. Porque hoje eu sou uma pessoa que conto as minhas histórias do passado sem sentir dor. Então hoje eu já me sinto livre para ajudar outras pessoas. Então hoje eu prego muito isso. Se você estiver passando uma dor naquele momento, você passa tranquilo, assim, porque você sabe que é uma história de vida, algo que você vai levar pra vida e vai conseguir ajudar outras pessoas. Exato. Isso se chama blindagem emocional. Ah, é? Tá? Preciso disso. Hoje eu tô vivendo isso, exatamente, esse final de semana eu poderia estar chorando com algumas dificuldades, né, na família que eu tô vivendo, porém eu pensei, não, mas eu posso fazer diferente, eu tenho a liberdade da decisão. Eu posso escolher estar em eventos, estar com outras pessoas, conhecer gente nova. Então, eu tomei a decisão de fazer diferente no meu final de semana, mas que um dia eu vou poder contar, talvez. Mas eu já fiz de imediato o quê? Perdão. Liberei perdão. Comecei a ser grata. Hoje eu tava andando nessa rua aí que eu não sei aonde, que é aquela rua lá onde tava o Águas Branca, eu acho que é o Parque de Água Branca, é isso? Onde tem ali o West Plaza. Tava naquela avenida do West Plaza ali. E eu comecei a fazer declarações. Eu falei, gente, mas Senhor, muito obrigada por tudo isso. E eu tinha conversado recente e eu falei assim, gente, é isso, eu não tô sentindo dores emocionais porque eu ensino sobre blindagem. Blindagem é isso. Enquanto eu estiver vivendo aquela dor, aquele momento, eu vou viver em paz aquilo, porque daqui a pouco eu vou poder ajudar pessoas que vão estar passando o que eu tô passando hoje. E aí eu começo a entender e eu começo a viver em paz, tranquila. Não perco o sono, já perdi, não é tão fácil assim, né? Mas hoje eu tô vivendo um momento de tranquilidade, de pensar, que bom que eu estou vivendo isso, porque eu tenho forças suficientes para superar. E daqui a pouco eu vou ajustar essa fase e vou ajudar outras pessoas, porque hoje eu só penso isso. Eu falo, se eu tô passando... entendi, porque os meus pacientes hoje, gente, muitos deles contam as minhas histórias. Eles chegam pra mim e falam, eu tô vivendo isso. Eu falo, meu Deus, mas é a minha história. É igualzinho, né? É tudo que eu já passei. E então, hoje eu não só sou psicóloga que ajuda, eu sou uma pessoa que tem experiência de vida. Talvez um dia vocês vão conhecer um pouco mais, tá? Tem muitas histórias, tanto familiares,
relacionamentos, várias coisas que eu já sofri e que eu já superei. E hoje eu tenho, assim, a habilidade para ajudar. Por quê? Porque eu me coloquei nesse posicionamento de, opa, a minha história hoje ajuda a conectar. Histórias libertam outras vidas. O que eu vivi de dor hoje é a chave de transformação de vida de outras pessoas. Então, isso é blindagem. Eu posso dizer para vocês que hoje eu consigo me ver numa blindagem emocional a ponto de estar ajustando até mesmo quando passa pela dor. Não, fantástico. Isso foi importante pra mim ouvir. Legal. Eu acho que isso que você falou, eu tô passando por isso. Porque às vezes eu tô com um problema, assim, alguma coisa que me deixa pra baixo, e aí eu me travo, tipo assim, eu até ia falar sobre isso, assim, se é certo, se é errado, se é um problema, a gente... como é que o pessoal costuma dizer? Não é camuflar a dor, é tentar esconder, ignorar. Porque às vezes a gente tá... a dor, tamponar que a gente fala, né? Tipo, tamponar mesmo, tipo, colocar algo ali pra encobrir que... você tentar fingir que ela não existe, tentar ignorar ela ali. Você acha que é certo? A gente não deve fazer isso? Tem que trabalhar? Como que a gente age? Bom, o que eu tô fazendo, eu não tô vendo tamponando nem suprimindo a dor. É diferente, né? O que eu tô fazendo é tendo clareza. Eu tenho clareza hoje em dia do que eu estou passando. Certo. Porque eu já passei por fases que hoje eu tô ajudando. Então, eu consigo identificar que são dores emocionais que podem ser mais leves, digamos assim. Não que ela não exista. Ela pode ser leve, mas é uma questão de decisão, é direcionamento mental. É para qual lado eu escolho olhar. Tem tanto, né, o anjinho, aquela coisa que a vozinha, né, que a gente fala, que fica ali o tempo todo, não, mas tinha que ser mais rude, tinha que reclamar, tinha que ir lá julgar, apontar o dedo. Tem muitas vozes dentro da gente. Mas se eu escolher entender que, olha, eu perdoo, eu libero que essa pessoa seja próspera, que essa pessoa seja livre, se fez algo errado, fez algo comigo, que eu não prenda essa pessoa, então eu direciono a minha mente. Então, existe um poder muito grande, tanto no direcionamento mental quanto nas declarações. Quando eu libero isso para outras vidas, eu tenho certeza que a minha vida também vai sendo liberada. Então, não é só eu ficar preso naquilo dali e ficar escondendo, muitas vezes limitando que até outras pessoas saibam. Não, é eu comigo mesmo. Como que eu vou gerenciar? Talvez você parando para fazer uma caminhada, para ouvir uma música clássica, e aí já são técnicas, né? Que você pode hoje fazer com que a tua mente fique no estado de relaxamento. Meditação. Então, hoje não é você suprimir a dor, é você se esvaziar. Como que você consegue esvaziar? Talvez indo jogar uma bola, churrasco com os amigos. O que hoje me agrada? É uma praia, é uma cachoeira, é um pedalar? Cada um tem algo que gosta muito e o que você está explorando hoje daquilo que você gosta muito. Então, o momento da dor também é um momento de explorar outras áreas. Entendi. Então, você faz um certo alívio. E aí, essa dor ela pode voltar momentaneamente. Porém, quando você está ajustado ali também no lazer, é como se compensasse um pouco. Você fala assim, não, mas eu estou vivendo igual eu estou no momento de lazer. Né? Eu estou passeando, estou viajando, estou conhecendo pessoas. E, ao mesmo tempo, não estou sentindo as dores que se eu talvez estivesse num ambiente, né, familiar, talvez eu estaria mais triste. Talvez seja o foco, né? O foco é que você não está focado. Foco, exatamente. Eu saí do foco e eu consegui desviar minha mente para outras áreas. Entende? E, graças a Deus, foi a melhor decisão. Então, o lazer... Hoje eu parei naquele parque de Águas Brancas, o nome tá certo? Eu não sei quem conhece. Enfim, é um parque que tem ali perto do West Plaza. West Plaza? Ah, não. É um parque que tem uns peixinhos ali. Na Zona Oeste, acho que eu sei. Gente, aquilo pra mim é contemplação. Então, as pessoas não dão valor à contemplação. Aquilo que eu amo peixe. Então, eu consegui ver vários peixes coloridos. E o quanto que a natureza, ela traz pra gente esse tipo de harmonia interna. É contemplar, é você dar atenção para o simples, para o que é gratuito, para aquilo que realmente pode trazer paz para sua vida. E, ao mesmo tempo, tá passando pela dor. Entende? Imagina, a correria do dia a dia, todo mundo não tem esse tempo, né? Não para olhar a lua, para olhar uma paisagem, né? Exato. E por que música clássica? Já foi comprovado que é uma boa pergunta. Realmente ela traz emoções. Porque se vocês ouvirem, né, Beethoven, tem vários... eu não vou falar pra você que eu sou, né, mas eu conheço,
Se eu ouvir uma Sim. música, assim, tipo, talvez isso é Beethoven. Não sei, não conheço, assim, mas eu noto, quando eu ouço, que tem diferença. Sim. Mas não sou especialista, não entendo nada de É música algo que clássica. você... É contemplação interna também. Uhum. É você ouvir não só com... eu vou colocar para ouvir. Não, é abrir a sua alma e entender que tem notas ali que foram feitas de uma forma que a gente nem entende como que aquela pessoa estava. Muitos estavam também na dor. Uhum. Então, eles criaram coisas que hoje as pessoas, ao ouvir, por exemplo, quando eu ouço, eu fico num momento de contemplação de não viver as dores, mas de desfazer as dores, é aliviar, é uma forma de alívio mental, sabe? É oxigênio que a gente pode estar liberando, talvez toxinas através da arte, da música. Então, não só música clássica, pode ser, eu gosto de louvores, né? A gente fala música clássica porque às vezes tem crianças muito agitadas em casa e eu sempre aconselho as mães, deixa um ambiente, até para os gatos que estão agitados, às vezes se você colocar, você vai ver um ambiente mais diferente. Muda. Então, mas de repente sempre tem outras músicas que as pessoas gostam, que traz aquele momento de estado de espírito mesmo, que as pessoas façam contemplação dela mesmo. Em qualquer momento da vida ali, se coloca música clássica, você acha que ajuda? Bom, eu não vou dizer assim, qualquer momento, porque cada Tipo assim, vai ser aonde que é melhor, Você tá assim... numa bad, numa deprê, alguma coisa num assim. carro, na sua casa, na hora de dormir, na hora de acordar, tem alguma coisa em relação a isso ou não? Especificamente não, mas, por exemplo, eu estou agitado. Agitação interna. Quando você se vê num momento, talvez, de tomada de decisão, alguns momentos caóticos que você, talvez, discutiu com alguém, sabe? Se você tiver o discernimento, fala assim, vou ver o que essa psicóloga tá falando que vai ter aqui nessa música que vai me trazer um momento de o olhar para dentro, sabe? É o autoconhecimento, é fazer com que aquele momento ali seja para autocuidado. Eu tenho essa capacidade de ter esse olhar para mim, de cuidar de mim, nem que seja por 5 minutos. 5 minutos. Eu tô num estágio totalmente de euforia, passei por uma pressão, talvez uma discussão, uma briga, ou até um descompenso aí, talvez, de situações que eu não esperava, um assalto, alguma coisa que você possa estar agitado internamente. Esse é um ótimo momento, tá? Como eu ensino os pacientes que estão com crise de ansiedade, primeira coisa que a gente ensina, respiração. Porque se ele não souber o básico simples, que a respiração já é o primeiro momento para que ele faça com que ajuste ali a ansiedade, ele não vai fazer isso. E se vocês, por exemplo, estão aqui, estão ouvindo, tiver alguém com ansiedade e vocês não fazer junto com a pessoa, vocês vão negligenciar, porque vocês estão sabendo que realmente é importante e funciona. Então, a mesma coisa a música clássica. As músicas, elas têm esse dom de trazer esse certo ajuste, esse alinhamento nas suas emoções. Entendi. Mas aí é ter consciência de que isso é real, que isso é possível, que pode acontecer. Então, mas vou testar. Tá aqui o convite. Eu vou testar. Não, é show, porque Maravilha. assim, é importante isso, as pessoas saberem. Sim. E porque... Pode concluir. Porque há muito tempo atrás eu tava conversando com uma menina que era da igreja, eu também já frequentei a igreja, e ela falava assim, quando eu tô triste na bad eu ouço funk, e não fazia sentido pra mim. Eu falei, mano, a pessoa tá numa bad, vai ouvir funk, eu acho que tá errado, né? Assim, não é errado, mas assim, não condiz com esse conceito da música clássica, né? Mas aí o que acontece? São pessoas que elas conseguem ativar a energia. A motivação dela, ela entendeu que esse tipo de música faz com que a autoestima dela melhore. Então, de repente, ela vai se arrumar mais, porque tá ouvindo um funk, ela vai colocar uma roupa diferente, ela vai dançar na frente do espelho, onde vai ativar serotonina, dopamina, porque a dança traz isso. Então, desde o momento que ativa isso no seu sangue, eu já fico, já saí daquele estádio de tristeza, de bad. Não tô ensinando as pessoas a dançar funk aqui, nem incentivando. Não, eu sei, mas é o que faz com que ela tenha essa liberação hormonal para que ela ajuste, talvez, aquele momento lá da bad. E ela pode também lembrar dos momentos que ela estava feliz também, né? Em festas, em momentos que você tá ali numa festa feliz, então, tipo, às vezes também traz isso, né? Exato, eu são mesmo, lembranças. eu mesmo de manhã, se eu tô assim, porque eu acordo meio mal-humorado, tipo, quando eu acordo muito cedo. E aí, se eu não ouvir um rock bem pesadão mesmo, eu só vou melhorar meu humor por volta das 10, 11 da manhã.
é tarde. Agora, quando eu começo a ouvir rock desde a hora que eu acordo, os rock pesadão mesmo, quando às 5, 6 horas da manhã eu já tô levinho, tranquilo, sossegado. Talvez seja isso. Cada pessoa, a música, ela esboça emoções diferentes, né? E você falamos de música e você também comentou, né? Meditação. Que é importante. Sim. Dá umas dicas aí. Por que da importância da meditação, né? E tipo, como a pessoa começa. Sim. Porque eu já tentei, tá? Faz todo sentido pra mim. Aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos por dia. Você, tipo, tentar esquecer de tudo. Só que não é fácil, né? Você parar ali, tentar esquecer de tudo da vida. Aí eu já tentei aquela meditação guiada, né? Que acho que é o primeiro passo. Nossa, mas várias vezes eu coloquei a meditação guiada e dormi. Então eu não sei se isso é bom, se é ruim, se eu tava no caminho certo. Acabei que não faço mais essa prática. Só que faz todo sentido. Uma dica sobre isso aí. Bom, algumas orientações que eu dei para pacientes da seguinte forma. Você não precisa estar só deitado ou no momento de relaxamento. Você pode estar ouvindo, lavando louça. Então, você não pode se prender à meditação só naquele momento que eu vou parar minha vida, vou se deitar e vou relaxar e vou dormir. Não. Por quê? Existe uma forma que você vai aprendendo aquilo que você vai ouvindo. De repente, aquilo que você vai ouvindo, daqui a pouco aquilo vai fazendo sentido. E você vai repetindo. Daqui a pouco você já está fazendo aquilo que você está ouvindo. Então, já teve situações de paciente minha que ficava ouvindo meditação guiada e dando crise de ansiedade. O que aconteceu com o celular? Sem bateria. E ela não conseguia colocar em outra forma a meditação guiada. O que ela fez? Ela lembrou das mensagens que ela ouvia, de como era a condução dessa meditação, início, meio e fim, e ela falou, Silvana, eu me desconectei realmente, que eu não consegui, né, ter acesso ao celular e eu estava na crise, e eu comecei a fazer a meditação, que eu já tinha aprendido ali as falas, né, o passo a passo, e funcionou. A minha ansiedade foi ajustada e eu consegui me ficar bem. Então, não é só a meditação, é qual momento que você vai usar, talvez, na sua vida para que ela faça total sentido. Exato. E há mais de 4.000 anos, gente, já existe Sim. isso lá na Índia, isso já vem de muitas, né, eu não lembro do nome da moça, até pelo Pedro Superti mesmo, que teve uma moça que veio falar, depois eu tento lembrar. Eu falo muito da Louise Hay no YouTube, não sei se vocês conhecem, meditação guiada. Louise Hay, na época da faculdade, foi o que eu mais indicava ali na época de estágio, então super indico hoje, é uma das meditações, e a própria do Pedro Superti, que eu mando para todos os meus pacientes, depois eu mando para vocês, bom. de repente vocês distribuem aí, Sim. porque é uma das melhores, são 20 minutos, e tem pessoas que falam assim, eu realmente não consigo chegar no final, porque me traz paz, na mesma hora eu já começo a relaxar, até durmo. Tem uma menina que falou assim, eu vou ficar em pé, vou ficar acordada para não dormir. Porque faz realmente, sim, diferença. Mas talvez hoje, quando as pessoas forem meditar, não faz sentido. Porque, pra quê? Mas em algum momento você pode estar lembrando, opa, isso funciona, eu vou colocar em prática aquilo que eu já tenho o hábito de fazer. Então, por isso que se virar um hábito, se virar algo que você tenha noção de que isso pode te ajudar em várias áreas da vida, não é só na crise de ansiedade, tá? São vários momentos, você vai saber se cuidar. E isso é o autocuidado. É você saber ferramentas que podem ajustar as suas emoções. Que seja ansiedade, que seja, de repente, uma discussão, um transtorno, o que seja. Mas se você souber que é algo que funciona, que tem provas, pessoas que já passaram e já conseguiram o resultado, você fala, opa, deixa eu dar uma atenção. Deixa eu fazer diferente agora. As pessoas gostam muito de resultado, né? Tipo, de fato, eu fiz lá uma semana, talvez. Putz, beleza, mas o que mudou? Talvez é tão imperceptível que a gente não percebe, né, naquele momento. O motivo. E tem uma também sobre isso, acho que é meditação. O pessoal prende a respiração. Tem isso? Tem, mas não é só prender, né? Talvez tem uma técnica. É uma técnica de você segurar, respirar, e aí você soltar só com o outro. Aí respira com esse. Tem um amigo meu que tava... Segurou os dois, eu acho que ele quase desmaia lá, acho que ele desmaiou. Não, assim é perigoso. É perigoso. Pode até... Porque você segura, não sobe oxigênio pro cérebro, né? Exato. E, inclusive, tem uma das pessoas que eu conheço, não minha paciente, mas ela, adolescente, foi brincar com isso de segurar a respiração, desmaiou, e o que aconteceu?
crise de ansiedade. Hoje ela não consegue ficar com o Nossa. carro fechado. Hoje ela tem medo Nossa. de toda hora faltar o ar porque ela passou por isso daí. De brincadeira com criança segurando a respiração. Caramba. Nossa, Então, um trauma, hoje né? gerou um trauma e... Eu tenho um amigo meu que ele falou que... Mas deve ter sido assim, viu no YouTube alguma pessoa falando que era bom, fez e desmaiou lá, mas não deu nada. Não. É segurar, inspira, segura uns 3, 5 segundos no máximo e solta E a solta respiração. devagarzinho. Umas 10 vezes aí, Boa. né? Mas não segurando o tempo todo. Voz do Alei. Ô, voz do Alei? Tem algumas perguntas Oi. aí, né? Tem sim. Vamos lá. Ó, o Jovaí Binatti. Silvana, como lidar com pessoas negativas e transtorno de personalidade sem conflitar? Quais dicas você poderia nos passar? Transtorno de personalidade. Bom, quando eu entendo que a pessoa realmente tem um transtorno, então eu já faço o cuidado de não fazer o quê? O julgamento. Se eu sei que ela tem algum tipo de transtorno. Porém, tem pessoas que têm e não sabem que têm, e o outro que está do lado não reconhece que aquilo é uma patologia, tá? Certo. Então, se ele já identificou que é um transtorno, que a pessoa sofre de alguma coisa desse tipo, aí eu tenho já que ter o respeito de não infringir ali, talvez, o lado do outro. Né? Porque Mas eu posso não saber também. eu posso não saber, que aí é o caso, de repente, ele tá até falando que é um transtorno, mas são atitudes daquela pessoa que às vezes não chega a ser um transtorno. Porém, são atitudes que faz com que incomode ele. Né? Poxa, a pessoa tem ali, um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia me cumprimenta, outro dia nem olha na minha cara. Então dá a entender que ela tem um transtorno de personalidade porque ela vive na bipolaridade, digamos assim, né? O pessoal fala muito de bipolaridade sem entender que é uma das fases da depressão. Aí fala, ele é bipolar, e não é isso, exatamente. Então, tem pessoas que julgam o outro por não ter, assim, essa clareza de, olha, um dia ele tá bem, um dia ele tá mal. Um dia ele me trata de um jeito, outro dia de outro. Quando eu me coloco no posicionamento de que eu não faço isso, de que eu não sou assim, e que o outro não tem poder sobre mim, quando eu me posiciono de uma forma que eu faço o meu melhor pelo outro. Se o outro não tem essa capacidade de fazer por mim, ou quem está ao meu redor, então já é algo que pertence ao outro. Se eu fico mal com o que o outro está fazendo, eu não estou 100% ainda ajustado. Então, eu já passei isso em empresas, tá? De chegar, de ficar bem, tranquila, positiva, e ter pessoas que talvez não estão ali com o mesmo humor, que estão ali, né, sempre, talvez, reclamando, xingando, falando coisas. E aí, esse é o momento de entender que eu preciso me ajustar mais, porque senão eu vou deixar o quê? Que o outro me influencie. Então, quando eu tenho o meu posicionamento ajustado de que nada vai me abalar, nenhuma palavra contrária sobre a minha vida vai me afetar, então o outro não tem poder mais sobre mim. E aí eu falo também o que? Da blindagem. Quando eu tenho isso muito forte e eu sei quem eu sou, que eu não sou essa pessoa que afeta o outro, porque eu sempre falo, quando uma pessoa chega perto de mim, ela tem que sair melhor. Então eu sou uma pessoa que as pessoas vão ter essa consciência, ela vai chegar perto e vai sair melhor, mas não, se ela chegar mal, ela não vai me deixar mal. Entende? Ela não tem esse poder. Então, sim, mas sempre é sempre assim, as pessoas não te afetam. Vai ter momentos que eu vou estar fragilizada, que eu vou estar sensível, lógico. Mas, se é alguém que eu tenho que conviver, no ambiente de trabalho, eu tenho que saber me posicionar. Acho que uma Sempre. blindagem, né? Tipo, tem que ter essa posicionar. blindagem. Porque aí eu sei quem eu sou e o outro não tem poder sobre mim. Gente, eu vivi o meu dia inteiro tranquila, feliz, na minha paz. Os funcionários falavam comigo normalmente e eu mantinha a minha mesma linha que eu tinha chegado. Até o final. Não é fácil, mas é possível. Isso que eu ia falar, é difícil, porque possível. às vezes tem Mas gente que é tão carregado Mas que... o ambiente era bom. Ambiente bom. Porém, E se fosse um ambiente ruim? o ambiente somos nós. O Não. ambiente quem faz sou eu. O outro não tem poder sobre o meu ambiente. Tá? O meu ambiente são as palavras que eu consigo emitir para o mundo. Se eu estou bem, eu consigo emitir coisas boas. Se eu não estou, eu também vou emitir coisas ruins. Então, esse ambiente quem gerencia sou eu. Por isso que eu falo, o outro não tem poder sobre o meu ambiente. Mas eu trabalhei num lugar que, putz, era muito ruim. Tipo, muito ruim o ambiente.
E aí eu falava assim, não, tá todo mundo errado. Eu falava assim, não faz sentido nenhum. A pessoa vem pra trabalhar e não quer trabalhar, o trabalho dela que é pra fazer, ela não quer fazer, as pessoas me irritavam muito, muito mesmo. Isso faz uns 3 anos. E aí eu tentava mudar, eu falava assim, não, eu acho que tá alguma coisa errada. Eu acho que eu não vou conseguir mudar o mundo, né? Não vou conseguir mudar todas as pessoas. Então, eu acho que eu estou no lugar errado. Aí, até que eu decidi. Eu falei, não, vou sair daqui porque eu não conseguia ficar bem naquele lugar, naquele ambiente. Talvez era um ajuste meu. Será que eu conseguiria me ajustar o suficiente para conseguir ficar naquele ambiente? Será? Ou não? Eu nunca vou generalizar, dizendo que é e que não é. O que eu posso te dizer que eu dei uma palestra essa semana, logo na segunda, acho que foi na segunda ou na quarta-feira, que eu dei uma palestra, falei exatamente que eu tive problemas nas empresas, a empresa onde eu trabalhei tive problemas, mas eu ia buscar a solução do problema. Eu sabia que os funcionários tratavam mal os passageiros, não dava atenção ao que era devida. Isso eu não era supervisora. Então, o que eu fazia? Eu falei, opa, isso tem que mudar. Eu trato bem, eu vou buscar o passageiro lá na fila, pego ele pela mão, vamos juntos, sabe? Aquele cuidado, aquele carinho. E eu não via isso dos colegas. Eu levantei e falei assim, vou fazer um treinamento para excelência no atendimento. Eu fui lá no meu chefe e falei assim, olha, eu quero propor aqui fazer um treinamento assim, 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 o que você acha? Pode fazer. Eu treinei a empresa inteira. Então, não foi só um treinamento, tá? Porque depois disso, eu fiz muitos outros treinamentos que eu via problema, eu precisava ajustar aquilo e eu ia resolver. Eu fui supervisora do setor de bagagem, onde as pessoas jogavam mala, era roda quebrada, era muito prejuízo naquele setor. E aí, o que eu fiz? Opa, tem um problema. E aonde que eu vou? Na raiz do problema. Lá onde tá, porque o problema chegava pra mim. Passageiro que irritado, porque estava com tudo quebrado, né, tudo jogado. Então, eu tinha que ajustar lá na raiz, onde quem é que estava pegando essas bagagens. Então, eu criei um treinamento para essas pessoas e dei treinamento para todos os funcionários. Então, eu tinha visão, né, a visão de ajustar. O que eu posso ajustar? Estava tudo errado, então eu vou tentar replicar algo que eu possa ajustar aquilo. Vai ser 100%? Não, mas a minha parte eu faço. Entende? Então, não posso generalizar que eu não deveria estar naquele lugar, que eu tinha que sair. Tem pessoas que não vão ter clareza disso, de falar assim, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Mas isso está me fazendo, está minando a minha energia. Então, quer saber? Eu vou pegar a minha energia e vou depositar em outro local, outro ambiente. Tá tudo bem também, não tá errado. A pessoa que, né, eu amava estar ali, então eu tinha que melhorar o meu ambiente. Já é ao contrário, no caso. Porque às vezes a pessoa também não tem poder de mudar, né? Às vezes falta poder, porque que nem você falou que você foi lá no chefe e o chefe autorizou, deu carta branca. E se você vai e ele falar, não vai fazer nada, e aí? Exato. E aí você ia ficar de mãos atadas e talvez ia ficar sofrendo aquilo, né? Tipo, o cenário que você falou faz todo sentido pra mim, só que não vejo que se encaixaria nada naquele cenário que eu estava. Não dava. É a pessoa que tá ali trabalhando há 30 anos, ela vai fazer... Nada vai mudar a visão dela. Mas assim, é cenário. É um comentário. Mas eu tô te falando que eu consegui mudar pessoas que estavam com 18 anos de trabalho. Fazendo tudo... Não errado, né? Assim, fazendo aquele... padrão, fora do padrão. E aí melhorou. Melhorou. E ele levou pra vida. Legal, tá? show. É um dos meus funcionários que ele ficava muito só naquele setor por anos e não ia para outro setor, enquanto os de lá do outro setor queria fazer a troca, né? Queria vir para esse setor e ele ir para lá. Só que eu identifiquei medos. Ele não queria só porque ele não queria ir. Ele tinha medo de enfrentar aqueles passageiros ali que iam gritar, que iam xingar. Então, a zona de conforto, ela era muito melhor. Porém, ele não crescia como pessoa, de enfrentar não só aquela fase ali de passageiro, mas enfrentar outras pessoas, outras fases da vida. E hoje ele fala até hoje, Silvana, você me preparou para a vida. E ele tem quase 60 anos, 50 e poucos anos. Então, legal. É um ajuste que você faz com aqueles funcionários para que você consiga fazer com que ele mude e entenda que ali tem valor. Não tenha só uma briga entre funcionários, um embate entre eles. Não, vamos tentar fazer o que você pode fazer. E aí eu trabalhei muito serenidade, paciência, né? Fui fazendo alguns trabalhos de coach, tá? Sim. Nessa época era coach individualmente com cada um. E eu propus isso para eles para que a gente houvesse mudança no setor. Legal. Porque se não tivesse esse individual, talvez eu não teria conseguido. Por quê?
eu trabalho com casais também. Então, o que eu proponho para um, o outro tem que estar alinhado. Não é uma tarefa para um e só um vai fazer. Não, o outro vai fazer algo que venha de encontro. Entende? São tarefas que juntos vão chegar a um acordo comum. Então, eu faço uma parte, o outro faz outra. E dentro da empresa também é um casamento. Se você não fizer a sua parte e o outro não fizer a dele, você não vai ter o alinhamento. Então, eu tenho muita felicidade nessa área, assim, não sou expert em tudo, tá, gente? Tô falando das minhas experiências. Sim, então, claro. eu consigo dar exemplo hoje que são resultados. Bacana. Show. Maneiríssimo. Fantástico. Voz do além. Oi, E aí, tem mais perguntas, né? tem. Manda aí. Tem, manda. Ó, a Ju tá perguntando. E como lidar com os bloqueios emocionais? Bloqueio emocional. Será que é isso que eu tava tentando expressar? Não sei. Bom, Olha aí. esse é um tema que eu já faço muitas palestras nessa área, tá? Eu consegui identificar que os pacientes, eles não têm só um bloqueio, eles têm vários, nós todos temos vários, eu também tenho meus bloqueios que eu tento me libertar deles diariamente. E hoje eu falo de vários, tá? Tanto procrastinação, perfeccionismo, timidez, necessidade de aprovação, completa inferioridade, escassez, e aí vai, gente. Medo de errar, medo da crítica. Nossa, praticamente Enfim, tudo, né? muita Assim, coisa. Para tudo cada que é um negativo é um bloqueio, então. Para cada um desses há uma palestra de 1 hora, tá? Só para você ter noção. Imagina. Então, eu me especializei mais porque eu comecei a ter esse olhar com os meus pacientes. Quais são os bloqueios hoje que estão impedindo eles de avançarem em outras áreas da vida? Tanto na área do relacionamento, na área da empresa, na questão profissional, talvez relacionamento social ali, como que ele socializa, às vezes ele está muito introvertido, não consegue, né, se colocar diante das pessoas por causa do complexo de inferioridade, porque sofreu alguma coisa lá na infância, algum apontamento, algum julgamento, uma crítica, um bullying, pode ter sido a maioria, né, são os pais, mães narcisistas que criticam os filhos, né? As filhas falam que a filha pode ser linda, mas ela fala o tempo todo que o cabelo tá ruim, que ela é gorda, que ela é magra, que ela tem perna longa. Então, eu peguei muitas situações como essa. E aí eu fui identificando que, não são simples situações, são casos lá traumáticos, eventos traumáticos, que pode ter sido não só por pessoas, pode ter causado por acidente, por assalto, por alguma situação que naquele momento bloqueou a pessoa para que ela hoje tivesse crise de ansiedade, depressão e vários outros transtornos. E aí a pergunta da Ju em relação a enfrentar, como se libertar desses bloqueios, hoje eu falei na live, não sei se você estava lá na hora que eu falei exatamente isso. Hoje é identificar, é ter clareza. O que aconteceu na sua vida que hoje está te impedindo de você prosseguir, de você avançar? Por exemplo, bem simples. Tem pessoas hoje que querem gravar vídeo, fazer live, fazer stories, mas elas não conseguem. Elas ficam o tempo todo achando que as pessoas vão criticar, ou então se ela fizer não vão aprovar, vão fazer, de repente, brincadeirinhas. Então elas se limitam a isso. E aí eu vou identificar, mas vamos entender o que aconteceu, aí me conta um pouco da história da sua vida. Aí ela conta que foi rejeitada pelo pai, o pai nunca assumiu. Quando ela foi conhecer o pai negligenciou ali, não deu suporte emocional. E aí ela passou uma vida achando que as pessoas que se aproximavam dela logo a deixaria, que sempre abandonaria. Então, todas as amizades não dava atenção e ela ficava naquela expectativa de que ou ela tem que fazer muito para agradar e nunca conseguia. E isso é uma psicóloga, tá? É uma das minhas alunas aí que eu identifiquei que a aprovação hoje de fazer um vídeo, fazer uma live, é o medo da rejeição que ela tem, não só das pessoas, mas são os traumas que ela viveu, a rejeição que ela passou. E aí, como que eu enfrento isso? Eu identifiquei qual foi o trauma? Nós vamos lá, identifica isso. Qual foi o momento da tua vida que você sentiu assim, que hoje você tem medo das câmeras, medo dessa rejeição? Tendo clareza de que eu passei esse tipo de dor. Então, quando eu tenho clareza, né, eu identifiquei, tenho clareza, eu vou lá, eu aceito isso. Eu identifico que aquela história foi o melhor que ele tinha para mim naquele momento. Talvez ele não teve as mesmas oportunidades que eu, como mãe, como mulher hoje, eu tenho e que eu não faço isso com os meus filhos. Então, ela identificar que aquele pai não fez tudo, ele fez tudo,
mas ao mesmo tempo parar com esse julgamento. Libere esse perdão para esse pai. Por mais que ela ainda tenha vontade de ter proximidade e tudo mais. Então, eu liberei esse perdão imediatamente para essa pessoa, começa a fazer declarações de perdão, fala assim, talvez se você não tivesse feito isso, eu não teria nem buscado a psicologia, não teria feito o caminho que eu fiz, o trajeto que eu fiz. Então, entender, caramba, mas essa dor aqui me fez ultrapassar algumas barreiras, que se eu não tivesse passado por ela, eu não teria vivido o que eu já vivi e onde eu estou hoje. Aí eu faço o quê? Eu dou um sentido diferente para essa dor, para esse bloqueio que aconteceu. E quando eu dou um sentido, eu começo a ser grata, eu falo, opa, então a partir de agora, eu sou uma pessoa que foi rejeitada, passei pela dor, e hoje eu posso, quem sabe, ligar uma câmera, uma live e falar até para outras pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais, que não superaram ainda, mas que eu já consegui liberar esse perdão e deixar ele livre, e eu também sou livre para poder seguir. Então, é um ciclo de identificar, aceitar, ressignificar, dar um sentido novo, perdoar e ser grato. Então, isso é se livrar dos bloqueios emocionais. Só que não para por aí. Por quê? Porque esse é um fato isolado. Eu tenho várias outras áreas da minha vida e várias outras situações já me trouxeram bloqueios. Então, eu libero um e vou buscar agora os próximos. Quais são os outros bloqueios? Por que eu procrastino tanto? Por que eu sou tão perfeccionista em tudo? Eu vou identificar lá quais foram as palavras que eu ouvi da minha mãe, sabe? O quanto que eu fui julgada, o quanto que eu queria entregar tudo melhor sempre para agradar esse meu pai, que nunca me reconhecia, sempre reconhecia o meu irmão, mas a mim não. Elogiava um e não elogiava o outro, e eu buscava essa atenção, entende? Eu queria fazer tudo certinho. E eu nunca tinha valor, então aí eu vou conseguir agora identificar quais são os próximos bloqueios da minha vida para eu me libertar. Entendi. E ó, tem outros que virão, tá? Não para por aí, porque isso foi passado. E os bloqueios de Atuais. hoje? E os que vão vir ainda? As pessoas que são capazes de nos bloquear, porque nós estamos em volta de pessoas o tempo todo. Sim. Você consegue identificar normalmente o seu eu mesmo? Os meus bloqueios? Sim. Hoje eu tenho clareza. Tá? De começar a... então entendi. Tá acontecendo isso, mas aí você para, pensa, faz um... Eu faço associações do que eu tô vivendo hoje em alguma área da minha vida que tá me paralisando, e eu falo, cara, tenho certeza que foi o ambiente também, tem muito disso. Você repetir ambiente. Às vezes você está dentro de um lar que as pessoas têm determinados comportamentos e você repete aquele comportamento ao longo da vida e acha que é normal. Sim. Só que aquilo está te impedindo em outras áreas da vida de você alcançar. Eu vou dizer o meu, que é procrastinação. Às vezes eu fico, não, amanhã. Não, mas essa foto aí, ó, o que você falou, vamos fazer a foto, eu tento fazer o mais rápido possível, porque se eu procrastinar talvez um pouquinho, já me tira o time. Então eu comecei a fazer, ó, o WhatsApp. As pessoas mandam mensagem, gente, às vezes eu levava uma semana pra responder, porque você lê e não responde na hora, você esquece e a pessoa fica lá esperando. Ó, ontem teve uma moça muito importante que mandou uma mensagem pra mim, e eu tô lembrando aqui agora. Porque eu tô vivendo tantas emoções, e é uma moça que tem a ver com o meu propósito de vida. Você precisa que responder. São pessoas que estão fazendo missão na África, e que teve uma outra conexão que falou, eu vou te colocar em conexão com ela. E ó, acabei de lembrar. Procrastinei, falei, daqui a pouco eu respondo, porque eu quero responder num ambiente que não tenha barulho, que eu quero dar atenção, porque se ela me perguntar eu vou responder, e agora eu não posso. Se eu responder, ela vai me perguntar e eu não tô podendo responder agora. Procrastinei. Você acabou não... E aí eu negligencio. E agora o que eu tento fazer? Responder na mesma hora, o máximo. A minha sogra mandou mensagem pra mim no áudio. Eu falei, não posso responder agora por áudio, não vou ouvir agora o áudio, daqui a pouco eu respondo. Então eu já dou uma satisfação o mais rápido possível. Tô me libertando da procrastinação. Mas qual foi o ambiente que eu vivi? Vendo pessoas o tempo todo, deixando pra depois, amanhã eu pago, amanhã eu resolvo, amanhã eu falo. Depois eu... Então, eu tô repetindo comportamentos e que hoje eu tô me observando que eu preciso melhorar. Preciso mudar. Sim, com certeza. E como, assim, questão da procrastinação? Tipo assim, como eu sei que amanhã eu tenho que fazer tal coisa, porque é planejamento, ou, tipo, amanhã eu vou fazer, mas tô procrastinando. Como que eu separo isso? Não sei se você me entendeu o que eu quero dizer. Não, tipo assim, se der pra Porque fazer hoje, você vai lá e faz. Então, mas... Você se planejou pra fazer amanhã? Então, mas é isso que eu quero entender. Tipo assim, o que é planejamento e o que é procrastinação?
Ó, você tá perguntando uma pessoa que não tem muito planejamento, né? Então você pega no meu calo de Assis, sabe? Aquele, né? É o calo de Assis que fala? Nem sei. Eu não sei, eu não conheço esse ditado. Enfim. Não é de Assis, é alguma coisa assim. O que acontece? O planejamento, todos falam que ele tem que ser feito para que você consiga colocar suas metas, né, ali alcançáveis, que você consiga realizar. O marido é ótimo nisso, ele pra explicar é maravilhoso. E eu chamo ele na live e falo, vem amor, explica aqui pra mim, me ajuda. Ajuda aqui, né? Só que ele não tá aqui agora. Manda no chat aí, ó. Ajuda Pois aí. Daniel, vai me ajudando aí. Só que é o seguinte, quando eu tenho planejamento, é óbvio que eu vou ter mais paz. Eu vou ter tranquilidade para colocar aquilo em prática e realizar. Só que tem pessoas como eu, que gostam de adrenalina. De achar que a monografia vai sair em 1 mês. Procrastinei 6 meses, mas no último mês eu falei, opa, agora eu vou fazer a minha monografia, eu vou entregar em 1 mês, entende? Eu não sei se é a adrenalina da última hora que a gente fica meio viciado, porque sempre dá certo, sempre deu certo, como que não vai dar nessa única vez não vai dar certo, entende? Então é viciante você ter esse tipo de adrenalina. E aí eu já não sei se é realmente algo que a gente aprende e deixa isso ficar anos e anos na sua vida, a ponto de ser legal, porque, gente, eu chego no aeroporto com 1 minuto para encerrar o voo. E meu marido quer chegar com 2 horas antes, mas a adrenalina de chegar, meu voo tá encerrando, eu não sei o que acontece, se existe algo bom nisso, porque é uma adrenalina ruim ao mesmo tempo. Você fica com o coração, você fala, meu Deus, por que eu não cheguei antes, meu Deus? Então, é algo que o planejamento, ele vai te dar paz, porque é diferente você chegar no aeroporto com tranquilidade, entra na fila e faz o seu check-in e vai pra sala de embarque tranquilamente, não sai naquela correria maluca de achar que vai fechar a porta, entende? Então eu acho que o planejamento hoje é alívio na alma, gente. As pessoas precisam entender isso. Eu, por exemplo, porque eu tenho as 2 fases. Quando eu me planejo e faço tudo bonitinho acontecer, eu falo, gente, isso é bom também. É bom, é verdade. Eu entreguei o que me pediram, né, corretamente. Então, é mais gratificante, só que eu preciso viver mais isso para dar mais valor, entende? Não ficar só procrastinando, dar sempre tudo certo e achar que sempre vai dar, porque vai dar ruim também. Sim. Entendi. Vai dar muito ruim. Entendi, e eu já passei por isso muito ruim também. Ou poderia ser melhor, né? Não, às vezes não dá ruim, mas fala assim, putz, poderia ser um pouco melhor. Exato. Voz do além. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu. Era isso que eu queria saber. Planejamento é paz. Porque justamente, você respondeu, porque às vezes eu fico, não, amanhã eu faço tal coisa. Mas até onde que esse amanhã é procrastinar? Amanhã vai acontecer algum ou imprevisto. é o planejando, entendeu? Sempre acontece algum imprevisto que você não contava. Talvez o planejamento tem que ter data e hora, né? Tipo, data e hora e a atitude final, né? Exato. Porque se você chegar naquele horário lá, você fala assim, não, vou fazer amanhã porque dá pra fazer amanhã. Você tá procrastinando. Só que esse amanhã tem sempre um imprevisto. E aí você não contava com aquilo. Exato. Entendi. Voz do além? Oi. Tem mais pergunta aí? Tá bombando de pergunta aí, hein? Ó, o Márcio Santos está perguntando, você faria serviço de psicologia penitenciária? Em que situação o psicólogo pode quebrar o sigilo? Nenhum momento. Sigilo a gente não pode quebrar somente quando é judicial, né? Quando o juiz pede ali, teve o que foi conversado aí, né? De repente, para poder chegar num julgamento final ali. Então, é esse momento da quebra do sigilo, mas não a ponto de declarar para outras pessoas, nada disso. Mas isso aí é só quando quando há crime ou qualquer circunstância? O determinado pelo juiz, independente da circunstância. Independente da circunstância. Se for um caso, por exemplo, situações, fraude, alguma coisa que a gente identificou, que aconteceu, e que o juiz... É crime também, né? Fraude, enfim. Crime. Eu falo assim, sei lá, uma desavença que eu tenho com uma pessoa e, de repente... Sei lá, eu não sei, acho que... Não tô pensando em algum exemplo aqui. Tipo, se o juiz alguma coisa tem. Se tá na justiça também, não faz sentido. Não faz sentido essa pergunta, não, mas tudo bem. Sim. Mas a primeira pergunta em relação a trabalho penitenciário, isso já sempre esteve no meu coração, tá? Eu acredito que isso vai chegar. Não sei ainda quando, mas eu sinto que eu tenho também um trabalho a fazer lá. Porque eu já passei por lá.
tá? Em algumas situações de visitar familiar. Ah, tá. Então foi bem difícil aquela cena, aquela situação. E eu vi o estado emocional daquelas pessoas carente emocionalmente, dilacerado, e que poderia sim ter algumas orientações que pudesse fazer com que ela reajustasse emoções para sair dali diferente. É diferente, uhum. Então eu tenho sim muita vontade no meu coração de fazer isso, e quem sabe um futuro próximo aí, tá? Talvez fazer palestras lá dentro. Show. Palestra. Não sei atendimento individual, que seria muito importante também, porque eu gosto de ter esse contato, né, de entender a dor individual de cada um. Porém, acredito que se palestra... Agora, por exemplo, já tem gente talvez lá dentro ouvindo esse podcast. Já tem gente ouvindo as minhas palestras e eu não tinha me dado conta disso ainda. Provavelmente. Tá? Show. Então, Maravilha. que seja as minhas palestras, que seja as mensagens que tem total sentido, principalmente quando você já teve um familiar lá. Show. Maravilha. Não, faz todo sentido. É muito bacana, né? Imagina você conseguir mudar a vida de 1, 2, 3 pessoas. Exato. Sair de lá uma pessoa diferente e Sim. lembrar de coisas, né, que você falou ali. Exato. Isso é muito bom. Ou até mesmo, sei lá, imagina você conseguir... a pessoa tá saindo, você conseguir fazer um bate-papo de 30 minutos com a pessoa. Exato. Se você vai mudar ou não a pessoa, não tem como saber, né? Exato. Mas seria Você interessante. fazer a sua parte. Exato. É algo que isso é gratificante demais. Quando Sim. você faz, é independente de quem seja. Exato. Do crime, do fato, do que aconteceu. É o olhar para o ser humano. Ah, Sil, mas ele matou, ele roubou. Gente, eu não vou julgar pelo que a pessoa fez. Eu vou identificar o que eu posso fazer daqui para frente. Tá? Contando do presente para o futuro. Ah, mas merece pagar o preço? Sim, vai pagar o que tem que pagar. Não sou a favor da pena de morte em relação a isso. Então, as pessoas vão pagar, vão ficar o preço que tiver que pagar ali. Porém, elas podem sim ter orientações que elas possam ter mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de vida. E a perpétua? Você falou que não é a favor da pena de morte e prisão perpétua. Não, Porque- perpétua já é... Eu não sei como tá no Brasil, acredito que não, né? Não tem. Acho que é mas- 30 anos. Não, é no máximo 30, acho que E estão nem chega aumentando. tanto, né? Eu acho É, não, tem se trabalhar lá dentro, diminui. Mas a Porque a perpétua pra mim é como se fosse morte, cara. Porque assim, o cara viver trancado o resto da vida, eu não sei se é pior que a morte. Não sei. No meu ponto de vista, eu acho que não tem nada pior do que você viver o resto da sua vida, você saber que você vai morrer dentro de uma cela de uma cadeia. Eu acho que é um castigo tão pior quanto a morte, eu não sei, no meu ponto de vista. Entendeu? Então, vamos pensar em Mandela, tá? Que ele não viveu a prisão perpétua, mas viveu, acredito que foram 30 anos, eu não tenho precisão. Não sei agora. Pois é, mas ele passou parte da vida dele lá dentro. E o que esse homem construiu? O que ele conseguiu mudar uma nação em relação ao que ele escreveu, o que ele conseguiu ressignificar lá dentro, mesmo não tendo cometido o crime aí da vida, né? Que possamos julgá-lo, enfim. Eu acredito que pessoas que estão vivendo lá dentro nessa condição podem sim trazer diferença para outras gerações, através da escrita, através de repente até de uma fala que ele possa estar lá dentro com o carcereiro, com outras pessoas, até com os próprios familiares que vão visitar. Talvez a experiência que ele está vivendo lá vai fazer com que outras pessoas não vivam um pedacinho do que ele está vivendo por causa de estar olhando para a dor do outro, entende? Então, ele pode ensinar muito. Eu concordo. Vivendo aquilo que ele está vivendo. Então, eu vou punir de... então é igual... Porque se a pessoa morre, ele não tem essa oportunidade. Entende? E ele, em vida, ele tem muita oportunidade mesmo não tendo voz. Entendi. Mesmo não tendo liberdade. Entende? Ele pode, pelo exemplo, né? É uma dor. Mas ele tá salvando talvez a família inteira, outras gerações, talvez porque ele tá lá. Entendi. É porque eu tava vendo no olhar só individualista. Você já tá vendo de um outro olhar, do olhar coletivo, talvez, e faz todo sentido. É importante isso, né? Porque às vezes a gente só tem uma visão. Eu vi no olhar individualista, né? E isso é show de bola. Show. Por mais que seja uma dor, né? Terrível. Então, Sim. eu falo por isso, né? Porque eu fico Pra imaginando pessoa, né? eu ali, tipo... Mas aí você já deu uma outra visão. Tá bom, eu vou ficar o resto da minha vida aqui, mas eu sei lá, posso ajudar outras pessoas. E aí já muda o panorama, totalmente. Pois, Além? Oi. Manda mais umas perguntas aí. Tem. A Paloma está perguntando. Silvana, como lidar com a síndrome do impostor? Síndrome do impostor. Eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é isso. Você
Foi pra até explicar pro pessoal Sim. aí que não conhece. Na internet então tem um monte de pessoas que têm esse medo, né, de nossa, eu vou parecer que eu sou muito inteligente e as pessoas vão me julgar por isso. Será que eu sou tão boa assim? Ela começa a ter medo de repente, ter julgamento de que as pessoas... mas ela é isso tudo mesmo? Ela é essa pessoa que ela está declarando ser? Então, eu estudei, eu consegui fazer com que as minhas potencialidades sejam vistas. Eu posso declarar isso, mas eu fico travado. Por quê? Porque eu tenho medo de ser descoberta, que eu posso ser boa demais. Então, o medo de parecer ser bom demais é a síndrome do impostor. Entendi. Então, eu prefiro ficar quietinho. Às vezes, eu nem falo nada, nem ajudo outros por causa dessa síndrome do impostor. Né? Eu tenho medo do julgamento de que, poxa, vão me taxar como uma farsa. Que eu não sou essa pessoa. Será Entende? que talvez, tipo, se acha demais? É isso? Vão me achar demais, porque eu sou uma pessoa que pode ajudar outras, eu tenho capacidade, mas eu posso em algum momento ser desmascarado. Que, sabe, é um medo que a pessoa tem de repente Ser chamada de arrogante? ser chamado de falso. De falso? De falso. Você não é nada disso. Ele tem medo de ser chamado de falso, sendo que ele não é. Ele só tem esse medo. Por quê? Porque ele vive, ele já estudou, ele sabe do que ele está falando, Sim. mas ele tem medo de se expor. Entendi. Entende? Achar que a todo momento alguém vai falar, não, isso tá errado, você leu isso aonde? Isso não existe, vai querer entrar no embate. Querer Então, diminuir ele e tal. De alguma E como forma. lidar com isso? bom, eu tenho uma amiga que ela tá estudando muito sobre isso, então acredito que enfrentando é a melhor opção. Porque você só vai conseguir ver resultado pro sim, pro não, se você fizer. Porque quando você fica na zona de conforto, eu não vou fazer, porque eu tô com esse medo, então aqui, quietinho, eu acho que vou ficar melhor, eu não vou ter que passar pelas dores do julgamento, dores da crítica. Então, quando você... Olha, gente, eu vi uma mensagem linda essa semana que quando você supera o medo, o resultado tá ali, depois do medo. Então, você vai começar a querer enfrentar esse medo porque você sabe que tem coisas boas ali do outro lado. Então, viva logo essa experiência de enfrentamento. Mas como que vai fazer esse enfrentamento? É colocando pequenas ações. Por exemplo, um dia eu faço um vídeo, outro dia eu faço uma live de 5 minutos, outro dia eu venho e faço um podcast, e aí eu vou enfrentando os medos. Porque, gente, a gente combinou pergunta aqui? Eles estão... Então, eu não sou expert em tudo. Tem coisas que vocês vão me perguntar e eu não vou saber. E o medo, talvez, de parecer arrogante, de falar, nossa, mas ela tem resposta para tudo, ela já teve experiência em tudo, eu passo, talvez, por um pouco dessa síndrome. Quando eu falei aqui que lá no meu trabalho eu consegui ajudar uma pessoa que tinha mais de 18 anos de casa, eu fiquei, gente, mas calma, não preciso ficar falando assim que eu resolvi tanta coisa na empresa. Entende? A síndrome do impostor foi um exemplo automático. Eu falei, eu tenho que reduzir, porque senão você é a mulher maravilha da empresa. Entende? Esse é um tipo de comportamento que eu também tenho que... vou privar um pouquinho de não falar que eu era a solucionadora que inventava um monte de treinamento lá. Resolvia toda a empresa. Você entende? Né? Sim, Esse foi um exemplo clássico que eu vivi. Eu falei, não, eu fiz vários treinamentos. Inclusive, os meus treinamentos, outros supervisores replicaram. E olha, isso é bom, mas eu tenho que reter um pouco isso. Porque senão eu vou ficar parecendo que eu que fazia tudo. Entende? Então, isso aqui é um tipo de dor. Entendi. Que eu vivi aqui, a síndrome do impostor. E falar assim, eu não posso ficar mostrando sempre, né? Porque parece que eu sou... Mostrando na a prática. Mulher Maravilha. Exato. Porque eu sou assim, se eu sei de uma coisa, eu falo, eu sei. Eu estudei sobre isso. Eu vivi, eu vi. Exato. Agora, se eu não vi, não sei, acabou também, sei lá, eu acho que eu tenho menos dessa síndrome, mas acho que em algum momento a gente sempre se depara com alguma situação que vai vir, né? É ter o equilíbrio, né? É eu saber que eu tô num ambiente que eu tô sendo talvez aí, monitorada, mas eu ter o equilíbrio de ter, eu tô falando isso aqui, gente, né? A gente até fica, né, se justificando, mas eu não tô querendo dizer que eu sei tudo. Você acaba justificando, isso talvez nem precisava. Sempre vai. Algo que você passou e de fato você não tá mentindo. Exato. Se você não tá mentindo, você fez, acabou. Exato. Entendi. Só que aí a gente fica retendo, né? Então, essa síndrome do impostor é um pouco de reter um pouco daquilo, eu não vou falar mais. Sobre esse assunto, eu acho que eu vou privar um pouquinho, não vou ficar falando tanto.
Show. É muito, muito assim, na prática aqui o que a gente viveu agora. Boa. Voz do além. Tem mais alguma pergunta, Voz do Além? A gente passou por todas. Ó, gente, eu acho que a gente passou por todas. Se eu passei alguma, me perdoem, mas... porque o chat bombou, viu? Tá todo mundo elogiando muito. Todo mundo falando que o podcast tá lindo, tá maravilhoso. Tava aí a Nilza. Beijo pra ela. Eu tenho mais uma pergunta. Acho que você é evangélica, né? Sim. Pelo que eu vi assim, mais ou menos, porque eu já fui também. E hoje sou cristão, mas não praticante, por assim dizer. Mistura. Devo misturar psicologia com religião? Separa as duas coisas? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Sinceramente, eu não consigo. Você mistura? Não que eu misturo na prática, mas individualmente eu pratico, assim, a minha fé no sentido de orar pelos meus pacientes, sabe? Eu clamo a Deus, eu falo, Senhor, me dê capacidade, me dê condições, porque sozinho eu não vou conseguir. Principalmente em situações de ideação suicida. É muito difícil você pegar uma pessoa que te liga e fala, eu tô querendo sair agora pra comprar chumbinho, eu quero me matar, eu não quero mais, não quero continuar a vida, e você tá do outro lado da linha, meu Deus. É desesperador para um psicólogo. Então, eu tenho a técnica, eu tenho como conduzir ela de uma forma que ela vai ficar comigo por um tempo, até ela esvaziar um pouco aquela dor, a gente vai fazendo, mas gente, meu coração tá ali em oração. Eu tô o tempo todo falando, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê as palavras certas, porque eu não posso perder essa pessoa, não posso errar. E às vezes é adolescente, são jovens, são adultos. Então, é o momento que eu meu marido já me pegou de joelho e eu chorando. E o que tá acontecendo? A menina acabou de me ligar dizendo que vai se matar. Entende? Então, eu não consigo separar eu, Silvana, mas não ali na hora do atendimento. Eu não fico envolvendo, entendeu? Às vezes eu oro, às vezes pensamento, ela não precisa saber. Mas eu peço pra ela orar também. Às vezes eu falo, ora, pede a Deus pra te dar uma orientação também, porque eu acabo falando isso, né? Em algum momento de desespero, porque eu faço isso, então eu posso ajudar também, sem problema. Mas não que eu misture, né? Vai só praticar coisas religiosas. Não. Eu oriento fazer, por exemplo, uma senhorinha de Fortaleza. Ela falou que amava ler a Bíblia e ela sofria de crise de ansiedade. E eu falei, então vamos fazer uma coisa? Você vai ler um capítulo por dia de Provérbios. Uma das tarefas dela foi ler Provérbios. Gente, você tem noção o que foi esse livro de Provérbios na vida dela? Ela, minha amiga, nunca tinha lido tanto, minha querida. E hoje mesmo ela mandou mensagem pra mim de manhã, uma senhora que eu já não atendo há um tempo. E ela viu uma foto até minha de um palestrante. Ela, ai, que bacana. Então, relembrei dela hoje. Ela conseguiu um dos ajustes aí da ansiedade lendo a palavra de Deus, que é algo que ela gostava, era evangélica, e foi uma das tarefas. Você uniu o útil ao agradável. Exatamente, ali. O que faz sentido para a pessoa, entende? Bacana. E foi um diferencial para ela. Entendi. Então a gente poderia dizer que qualquer religião, por exemplo, tipo, a pessoa é espírita ou é católica. Eu atendo todos. E assim, aí ela pode também misturar no privado, intimamente, as duas coisas. Você fala ou psicólogo misturar na religião do outro. O paciente, o psicólogo, acho que no geral, em relação ao geral. Mas eu não entendi a situação, por exemplo, misturar a técnica da psicologia com a religião, ou o psicólogo fazendo isso. Também. Aí você falou que você faz isso, mas no privado, não com os pacientes. No meu particular, ali, sim. Você separa. Sim. Você só mistura ali no seu particular, beleza. Mas e a pessoa em si, o paciente? Ela pode usar a religião para melhorar isso. Sim, com certeza. E aí qualquer religião. Sim, eu sempre sou aquela que falo aquilo que você crê, aquela sua fé. É aquilo que te traz paz, é o que te traz alívio, o equilíbrio espiritual que você tem. Porque no fundo, gente, eu acredito que é o único Deus. Sabe? Por mais que tem religiões que falam aqui, mas a fé da pessoa, tem as pessoas que falam, não acredito em Deus, eu sou ateu, mas quem tem algum ser que acredita e que ela busca, ela tá buscando o sobrenatural, entende? E a gente não conhece o real de Deus, assim, né? A gente não tem ele real, a gente tem o sobrenatural. Então, eu acredito que a fé da pessoa, por mais que seja para outras religiões, é o que alivia ela. Porque a fé traz isso, traz alívio, traz equilíbrio. Então, se consegue esse ajuste, então
busque esse ajuste para te ajudar em outras áreas da vida. Então, fantástico. Show. Quer fazer alguma consideração final? Foi fantástico, a gente bateu um papo aí longo aí, muito bom, o pessoal elogiando Que bastante bom, aí. eu que agradeço. A gente agradece também a participação e quiser deixar uma consideração final. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o evento, tá? Sim. Porque tem pessoas hoje que têm essa vontade, têm essa explosão e não é psicólogo, mas poderia estar ajudando outras pessoas na questão até mental, porque tem algo que ela já passou e que, como a Juliana Carvalho, é uma que passou pela depressão e hoje ela ajuda mulheres através da mentoria dela, a melhor amiga do espelho. Então tem outras mulheres se posicionando, tem homens se posicionando também para ajudar outras pessoas, quererem ajudar em áreas que talvez não sejam emocional, mas que tenham uma habilidade. Eu quero deixar isso muito aberto para que as pessoas tenham hoje esse posicionamento. Quais são as áreas da sua vida? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades que você hoje pode colocar em evidência? E fazendo palestra, fazendo lives, fazendo vídeos. Porque parece que não, né? Esses dias eu ouvi um stories de 15 segundos. E que foi totalmente um diferencial na minha vida. Naquele momento eu falei, gente, ainda bem que ela fez esses stories, foi exatamente o que eu precisava. E quantas vezes a gente impede o outro de ter esse momento porque você negligenciou de não fazer um stories, não fazer uma live. Então, eu quero deixar esse convite para que as pessoas se posicionem cada vez mais, fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão levando mensagem de transformação de vida. Eu não sei quais são os assuntos que passam aqui todas as semanas, né? Uma vez por semana. São variados, mas de alguma forma tem alguém querendo ouvir, tem alguém interessado, sim. Tem alguém que vai sair daqui diferente, vai ouvir, vai se comportar diferente. Então, quais são hoje os posicionamentos que as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, estão fazendo em prol do outro? Porque vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo em prol do outro. Sim. Vocês estão olhando para a família, vocês estão aqui em família. O que vocês estão fazendo que tá dando prazer, tá dando alegria? É isso? Então faz mais. Faz outras vezes. Não só uma vez por semana, quem sabe mais vezes por semana. Sim. Então, explore as suas habilidades. Esse é o convite. E quem sabe vir palestrar no meu evento do próximo nível. Vocês já também estão convidados a ir para o Rio de Janeiro. Ter oportunidades ali de estar levando talvez a sua mensagem, as suas habilidades, quem sabe até um podcast como esse aqui que vocês possam estar lá transmitindo, né? Falar, não sei, vamos fazer aqui com os palestrantes, né? Um ao vivo lá, tipo, com pessoas assim juntos. Exato. Vamos marcar algumas coisas assim. Vamos pensar. Já gostei da ideia. Tem muita coisa a acontecer, porque vocês têm o quê? Alinhamento de propósito. Vocês também têm propósito com vidas. Talvez não seja esse o olhar hoje, mas eu consigo identificar que quando a gente vai para o online, para a internet, eu não estou pensando só em mim. Com certeza. Estou pensando no que eu posso proporcionar para o outro. Então, que seja um despertar aí para muitas pessoas que estão nos acompanhando, que tem esse olhar pelo outro. Aí a gente vai ter um mundo melhor. Muito bom. Show. Parabéns. Fantástico. Tem mais uma pergunta ali? A gente quer... Vamos fechar com a última aqui? Vamos fechar com a última pergunta. Fala aí, voz além. Angelita Lisboa. Como lidar com a falsidade na família? Eita, essa é... Angelita é uma aluna minha, uma psicóloga. E eu tenho certeza que ela fez essa pergunta muito também pelo que a gente passa na clínica, né? Com os pacientes, que eles vêm com demandas assim também. Não sei se é um caso particular. Mas eu falei no início aqui que o posicionamento, o ambiente sou eu, né? Se eu não faço pelo outro, eu tô em paz, eu durmo em paz. Se o outro é falso comigo e eu descubro, eu vou evitar convivência, tá? Porque a convivência também fere. Você sabe que o outro tá te sabotando, tá falando mal de você, ele tá sendo falso com você, você ter que conviver é muito mais difícil, tá? Não é fácil. Se eu tiver condições de não ter que conviver, melhor. Mas nem por isso eu vou maltratar. Entende? Eu não tenho... tem uma mensagem do Menestrel de Shakespeare que eu posso ser injusto, mas eu não tenho o direito de ser cruel. Tá? Então, a partir do momento que eu
considero que o outro tá fazendo mal, eu já entendi, já identifiquei que aquele mal existe, é uma falsidade, me trata bem na frente, por trás fala mal. Eu já identifiquei, eu tento me afastar. O convívio vai me adoecer, tá? E a pessoa ela tem que entender que talvez abrindo o jogo, fala assim, olha, eu fiquei sabendo que você falou de mim, isso não é legal, eu quero saber por que está acontecendo isso, você não veio diretamente para mim para falar, você falou de mim nas costas. Então, romper essa impunidade que fica. Eu sei que você fala mal, você continua falando e eu não me posiciono. Então, você ir até o outro, fala assim, olha, mesmo que você não me peça perdão, mas eu já libero perdão para você. Uhum. Eu já te perdoei. Então, se você quiser continuar falando, você vai continuar. Mas eu não consigo mais conviver tanto, mesmo eu já te perdoando. Então, tem pessoas, casais hoje, que convivem juntos, mas não conseguiram se perdoar. Eles conseguiram continuar uma vida juntos, mas eles não liberaram perdão para o outro. E vivem uma falsidade, vivem algo que, às vezes, de aparência. Uhum. Talvez não é nem entre eles, é para os outros, né? Eles sabem que eles não estão bem. Então, por que não ter clareza de falar assim, olha, vamos cada um seguir a sua vida? Porque perdoar é muito possível, mas conviver não é obrigatório. Uhum. Entende? As pessoas passam uma vida juntas, convivendo, porque acham, não, a gente já fez, né? Já tá junto mesmo, agora não vou prosseguir com isso, de separar e tal. Mas tá junto e se magoando, se ferindo, se maltratando. E assim pode ser com o chefe, pode ser com um amigo. Às vezes tá junto, mas fica se ferindo, se maltratando. Por que não chega e fala assim, olha, eu libero perdão, mas cada um segue a sua vida. Vamos tentar limpar tudo isso, passar resolver e seguir nossas vidas. E tá tudo bem, cada um seguir lá na frente, se encontrar. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Mas não é obrigado a conviver. Sim. A convivência é o que me mata muitas vezes, porque às vezes eu perdoo, mas não dá pra conviver com aquilo. Quantas vezes eu já passei por situações como essa, de ser traída por namorado, e aí eu falava, gente, como é que eu vou conviver com isso? Como é que vai ser isso? Então é melhor cada um seguir seu caminho, porque é muito mais difícil você ter que conviver com aquela pessoa mesmo estando perdoado. Segue a sua vida. Mas quem tem o dom de continuar vivendo junto, liberar o perdão a ponto de falar, não, a partir de agora vamos viver diferente, leve, sem julgamento, sem críticas, né? Não ter falsidade aqui, viver uma vida plena, tá tudo bem também. Fantástico. Maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez. Papo fantástico, pessoal. Olha, aqui, ó, agradecendo. Muito bom, né? Gostou? Então tá bom. Muito feliz. Que bom, o pessoal também gostou Pessoal bastante. gostou. Isso aqui é o que Obrigada importa. a todos. Agradecer todo mundo aí, gente. Valeu, galera. Se você gostou, deixa aquele like aí, compartilha o vídeo para mais pessoas chegarem e assistir essa live, porque foi incrível. E a ideia do canal é isso aí, aquilo que você estava falando. A gente quer difundir conhecimento. Esse é o nosso propósito. Sensacional. Vocês conduziram muito bem, estão de parabéns, me deixaram super tranquila, não, né? Foi ali bem nas perguntas. Experiência de vida de vocês que puderam também tirar aqui as dúvidas. Então, eu tô grata a Deus e a oportunidade que vocês abriram aqui. Tá? Amém. Podem considerar outras vezes, quem sabe eu estarei Sim. aqui. Se você estiver em São Paulo e quiser dar uma passada aqui no podcast, você tá convidadíssimo. Maravilha, muito obrigada. O nome dela é? Voz do Além. A Voz do Além. Muito obrigada também pelo carinho aí. As pessoas que ouviram, que perguntaram, recebem meu carinho. Meu coração tá aí pertinho de vocês, tá? Obrigada. Valeu, gente, galera. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Beijo. Pode encerrar a Voz do Além. Tchau, galera. Até a próxima. Que legal. Eu fiquei aparecendo ali, vocês aqui, foi? Isso.